Alô, galera! Tá no ar mais uma edição do Conta e Manda Podcast, aqui diretamente do Multistúdios, no Parque Jacarepaguá. Você sabe, né? Vai lá, se inscreve no nosso canal do YouTube, pode curtir todos os vídeos, todas as entrevistas. Aproveita, se inscreve e compartilha também os nossos vídeos nas redes sociais. Estamos no Instagram, no TikTok, nosso material todo disponível também no Spotify. Não tem para onde correr, tá? O negócio é estar junto com a gente nessa grande parceria, sempre recebendo grandes convidados como o de agora. O cara limpou o trilho no basquete. É um dos maiores treinadores da história do basquete brasileiro, na minha opinião. Acho que o maior até da história do Flamengo. Podemos até conversar sobre isso com ele. Porque no Flamengo, cara, 4 títulos do NBB. Do Novo Basquete Brasil. Em sequência, tetracampeão, campeão da Liga das Américas, campeão do mundo com a seleção feminina. Tem uma frustração, né? Não foi para a Olimpíada, mas ganhou títulos com a seleção feminina. Uma brilhante carreira. José Neto está aqui com a gente. Fala, Zé, que prazer, cara, te receber aqui no Conta e Manda Podcast. Prazer enorme estar com você. É sempre um prazer estar com você, né, Ébole? Estar ao lado de pessoas assim como você que entendem do assunto, é sempre bom a gente poder conversar. E um lugar bacana, um lugar legal, não conhecia, muito legal mesmo e bem agradável. Então acho que vamos estar aqui pelo tempo que você precisar. Lembra, tem uma quadra de basquete aqui, ó. Pois olha aí, ó. Tá, corrida, ó. É isso quadrinha mesmo. de basquete. Lá Boston Celtics, né? Olha aí. E modificaram, né, o ginásio do Boston Celtics, tá mais modernoso, mudou, né? Um pouco, mas preservaram, né, a quadra, né? Preservaram, eles clássico, preservaram aquele estilo deles lá, isso mesmo. De taco, né? Lembra o taco, né? É o taco. Boston Celtics, que é o atual campeão da NBA. Atual campeão, né? A temporada começa hoje aí, os favoritos também. Vamos falar sobre NBA também com o José Neto. Tem muito assunto, gente, para conversar contigo. Eu fiz uma introdução aqui, Zé, falando dos seus títulos no Flamengo, né? A sequência dos 4 títulos do NBB. No Flamengo você ficou de 2012 a 2018. Foi uma passagem fantástica, não só, além dos 4 títulos brasileiros, o título mundial, sensacional aquele jogo no Rio de Janeiro, incrível a atmosfera. Dá para falar que a tua carreira é isso, antes e depois de Flamengo? Dá, sem dúvida. Porque você é um cara, assim, treinador na veia, né? Como jogador... Não, como jogador, foi um jogador, assim, medíocre, assim, joguei categoria de base, e no interior de São Paulo, né, que eu sou do interior de São Paulo. E quando eu fui para jogar num time que era o Corinthians, em São Paulo, foi quando eu passei na faculdade, eu entrei na faculdade com 17 anos, na USP. E aí eu falei, vou tentar fazer as duas coisas, né? Agora que eu tô em São Paulo, tenho oportunidade de jogar. Fiz um teste, fui aprovado, tudo, ia começar a jogar e comecei a treinar. Só que saindo da USP, indo lá para o Parque São Jorge para treinar, atravessava praticamente a cidade e a minha faculdade era período integral. Então eu entrava às 7h30 da manhã, saía às 5h30 da tarde. Então, para eu poder chegar no treino, eu comecei a perder algumas disciplinas. Aí meu pai falou, não, escolhe uma coisa porque os dois não vai dar certo. Eu acho que fiz a boa escolha, né? Fiz uma escolha de estudar, fiz a escolha de poder seguir aí uma carreira no esporte, mas não como jogador. E fico feliz de ter tomado essa decisão, não tenho nenhuma frustração de não ter jogado. Agora, acho que assim, valeu a pena ter experimentado, né? Ter colocado o pé na quadra, ter suado, ter tomado umas pancadas, né? Para poder sentir exatamente aquilo que o jogador sente. Para que a gente também, quando exigir, não exige uma coisa que é fora do normal, só uma coisa da nossa cabeça, mas que a gente já sentiu na pele essa experiência. Eu nunca escondi, né? Eu sou basqueteiro na veia mesmo. Eu fico muito feliz quando recebo um cara como o José Neto, e outros representantes do basquete. Eu também ensaiei, tentei virar um jogador, cheguei a treinei no Flamengo, inclusive, fui treinado pelo Lelo, ex-jogador Lelo. Um pouquinho maluco, Lelo. Mas não deu certo. E acho que eu também tive uma boa escolha, fiz uma boa escolha e agora tenho esse contato aí permanente com esse mundo do basquete, o mundo esportivo. As pessoas me veem muito comentando, lógico, futebol, falando de futebol, mas também falando de todos os esportes. Mas quando eu falo de basquete, mexe! Não tem como, né? Não tem como, tá no cara. Sangue. Não tem como. Então vamos lá. O antes e depois de Flamengo, né? Veio o Flamengo, uma oportunidade para você e você agarrou com
unhas e dentes, né, cara? Que trajetória, assim, bombástica no Flamengo, né? Foi, assim, 6 anos de Flamengo, né? Foram 6 anos de Flamengo. Na verdade, eu dirigi o NBB 7 anos só, né? Porque só dirigi duas equipes no NBB. O Joinville. Joinville você foi pro Flamengo, né? Daí do Joinville eu vim pro Flamengo. E eu fui pra Joinville achando que eu ia ficar lá a minha vida toda, né? Porque eu fui, na verdade, como uma oportunidade. O Rubem tinha falado pra mim, pô, você precisa dirigir, porque a gente tem uma ideia de que você possa depois seguir. Quando eu parar aqui, você possa seguir. Você já tá tantos anos na seleção. Você tá falando do Rubem Manhano. Rubem Manhano. Então ele falou pra mim, eu tava só com as seleções de base e tava só trabalhando com a CBB. E aí ele falou, não, cara, você precisa dirigir um time, você precisa estar na ativa. Foi então quando eu tive o convite do Joinville. O Joinville tinha perdido todos os patrocínios, era do Bial. Na época, né? Era o Bial que dirigia o Joinville. Apaixonado e fez um excelente... Bial vem aqui, hein? Bial vai bater ponto aqui. Vou dar um jeito. E ele fez um excelente trabalho lá, fez história lá, o Joinville, o Bial. Só que eles perderam todos os patrocínios, acabaram perdendo todo o investimento. O Joinville, para não acabar, diminuíram bastante o investimento. E eu aceitei porque era uma oportunidade de eu poder dirigir um time da Liga como estava pedindo lá com o Rubem, né? Para que eu pudesse seguir também com ele na seleção. E a gente fez uma campanha surpreendente, né? A gente chegou longe, acho que foi uma equipe que surpreendeu bastante, com uma equipe bem modesta lá de Joinville, e isso chamou a atenção do Flamengo. E eu fui para Joinville para eu poder ficar mais tranquilo. Eu estava passando por um momento familiar complicado, minha esposa tinha acabado de fazer uma cirurgia bem delicada mesmo, e a gente foi para lá mesmo para ficar tranquilo. E é uma cidade incrível, uma cidade que me acolheu demais, a mim, minha família. Então eu achei, vou ficar aqui, né? Mas aí veio o Flamengo. Aí o Flamengo veio, me fez uma proposta e eu falei, bom, agora é a oportunidade que eu tenho de dirigir um time que... Como dizia meu amigo Elcio Venâncio, Flamengo é Flamengo. Flamengo é Flamengo. E você sabe que assim, eu falo assim, se eu falo não, eu quero ser treinador. Né? Se eu falo não para um clube que vai brigar por um título, eu nunca vou saber se eu vou ser esse treinador ou não. Eu falei, então, eu vou aceitar. Né? Eu vou aceitar esse desafio. E era um desafio mesmo. O Flamengo já fazia alguns anos que não ganhava, né? Uhum. Tava perdendo a hegemonia aí pro Brasília. O Brasília era o... Na época era o bicho-papão. Pedra no sapato, né? Era o bicho-papão mesmo. E o Flamengo tava investindo bastante, queria poder voltar ali para esse cenário de vencedor. E foi engraçado que até quando eu fui contratado, a Patrícia me chamou depois da apresentação, tudo, e falou, você sabe por que você está aqui, né? Daí eu falei, não, sim, claro, vamos fazer um trabalho. Eu falei, não, é para ganhar. É para ganhar, porque aqui tem que ganhar. Olha o hino, né? Então, assim, eu já entendi bem o recado, sabia que esse era realmente um desafio de que teria que vencer. E então foram só 7 NBBs, né, que eu dirigi. Foi um ano em Joinville e depois os 6 anos com o Flamengo, né? E aí esses 4 títulos aí. 4 em sequência. Que foram na sequência, né? Desde 2012 até... acho que até hoje é a maior hegemonia, né? De um time no Novo Basquete Brasil, né? Hoje o Flamengo é a equipe que tem mais títulos, né? Mas, assim, seguidos, eu sou o treinador que ganhou 4. Vamos ver se agora tá o Elinho e o Gustavinho ali, os dois com 3. Os dois com 3, né? Então, quem sabe aí esse ano um deles aí ganha e empata, né? E é legal a gente ver treinadores bons, assim, como o Gustavo, como o Elinho, além dos outros, né, também. Mas o Elinho, principalmente, também tá com 3 seguidos, né? O Elinho tá com 3 seguidos também lá em Franca. Então, acho que belíssimo trabalho feito em Franca. Mais uma vez, né? Muito bom, excelente. A terra do basquete, Franca. Então foi um desafio de vir e acabou que deu certo. E é muito gratificante, assim, até hoje, né? Eu fiquei depois que eu saí do Flamengo, já saí do Brasil. E sempre quando eu tô no Brasil, é sempre uma gratidão, porque sempre tem pessoas que reconhecem, agradecem pelo Flamengo. Inclusive esse ano, né? Estão fazendo 10 anos desse título mundial. Esse ano faz 10 anos. Foi 2014 que a gente ganhou esse título, que foi um título... Maccabi, Tel Aviv. Foi acho que uma das últimas... Não, depois disso teve mais um ano que jogou... Foi a maior atmosfera de uma partida que você já vivenciou? Impressionante. Incrível, né? Foi no Parque Olímpico, né? Foi a antiga Arena Olímpico. HSBC, chamava, né? Mas foi lá, lotado, 17, 18 mil pessoas. E tem uma... A invasão de quadra no final. Aquilo ali eu falo, até arrepia até hoje, né? Porque você sabe bem... Antes do Flamengo ganhar, o time brasileiro que já tinha ganhado o Mundial foi o Sírio. Uhum. E você lembra o que aconteceu no final da partida do Sírio? A invasão.
aquilo ficou marcado demais, porque eu assisti aquilo, né, na televisão. E sempre me perguntavam, né, qual que era... Para mim, aquilo ficou um símbolo de êxito muito forte. Falei, cara, imagina que glória que é para quem jogo você receber esse carinho de todo mundo querendo comemorar com você um título. Você vê o tamanho, né, de um título desse como... E de repente aconteceu isso, cara. Eu tava ali naquele meio, eu olhava lá, não sabia se era o meu sonho que estava realizando, se era realmente aquilo que estava acontecendo, né? Foi uma sensação Não, o Flamengo indescritível. conquistou já o bicampeonato, mas não, para mim não tem comparação. O que aconteceu naquele dia... Não, aquele dia foi sensacional. Foi lá incrível, da né? torcida, assim. E é legal também que foi contra um time que era o campeão da Euroliga, né? Agora já não joga mais, agora joga da Champions. O torneio, o europeu que representa, né? A Europa não é o campeão da Euroliga, que é a principal competição da Europa, é a Champions. Então, assim, acho que foi forte, né? Porque eu lembro que a gente já tinha classificado e tava para jogar Maccabi e Real Madrid. Eu falei, cara, Maccabi e Real Madrid. Eu falei, Flamengo e Real Madrid, isso dá para fazer um jogo no Maracanã. Eu monto uma quadra no Maracanã e a gente vai encher, porque Flamengo tem um apelo, né, para isso. E acabou que ganhou o Maccabi na prorrogação do Real Madrid, foi campeão da Euroliga e a gente acabou jogando com o Maccabi. Vamos lá. Marcelinho, Marquinhos, Herman, Laprovítola, Meinse. Melhor time que você já treinou na sua vida? Esses caras foram até hoje, né? Assim, eu falo bastante com eles, assim, Vitor Benite, né? Também. Também. É o Felício, Cristiano Felício, que depois jogou NBA. GG, que, pô, cara, esse cara aí, ele atrai título, Olivinha? né? Sim. Olivinha, Claro. sem dúvida. Olivinha é a marca do Flamengo, né? Olivinha tem estátua no Flamengo? Vai ter agora, hein? Vai ter agora, né? Vai ter agora. Já cantei, já falei. Quem não sabia tá Opa! sabendo agora. Quem não sabia tá sabendo. Lancei uma aqui. Olivinha vai ter estátua no Flamengo? Vai ter lá um busto lá. Olivinha. Olivinha merece, Aí, viu? pô, demais. Merece. Cara, Olivinha é um cara que, assim, eu convivi com o Olivinha, porque o Olivinha ele chegou no Flamengo, ele já tinha jogado antes, né? No Flamengo. Depois ele saiu, mas depois ele voltou pro Flamengo quando eu também fui pro Flamengo, né? Que veio Olivinha, Marquinho, Benite, que a gente fez aquele time. E, cara, eu convivi bastante com o Olivinha, né? Tenho um bom relacionamento com o Olivinha. Cara, é impressionante, cara. Eu nunca vi Olivinha ser xingado, todo mundo gosta dele, vem um adversário que gosta dele, sabe? É um cara que ele realmente A conexão tem que ele tem de respeito com o público e adversários é impressionante. É impressionante. Me lembra muito... E num ambiente assim, competitivo isso não claro é fácil. Que, guardando as devidas proporções, mas me lembra bastante o Zico, né? Eu tenho essa mas proximidade com o Zico muito também. Interessante, muito e o interessante. Zico também, assim. E eu tive com o Zico no Japão, né? Quando eu fui dirigir lá no Japão, eu tive com o Zico lá também. No Japão, ele é impressionante, cara. A gente foi jantar... Quando nós saímos, tava o Zico é o responsável pelo rua. futebol no Japão, né? O Zico de alto nível, futebol evoluído, profissional. O Zico é responsável, ele foi o introdutor. Cara, ele, o Dico, e é Dico pra lá, Dico pra cá. É um cara incrível. Mas você também merece um busto no Flamengo, viu? Você também merece. Por todas essas conquistas. Vamos lá, vamos voltar àquele título mundial e esse ambiente. Você lembra de uma situação ali na comemoração, no jogo? Era um time muito cascudo. Era um time que gostava de vencer, sabia vencer e não pensava em outra alternativa, né? Era uma máquina de jogar. Você é à frente dessa máquina. Puxa aí pela memória aí, vamos lá. Aquele dia, aquele título mundial. Eu gosto de falar... Arrancaram tua roupa? Não? O que alimentou... não. O que alimentou bastante a gente também, porque esse time, ele gostava de vencer. Ele tinha isso aí... Cara, o Marcelo é um cara impressionante, cara. Marcelo, ele tem esse gosto da vitória. Isso aí, cara. Você precisou brigar com ele, né? Pra dar uma... mas a gente, assim, acho que era o normal. Acho que era... Porque, assim, foi uma coisa pro bem. Foi até pro bem dele, pro bem do time. Foi pra gente poder seguir vencendo. Tanto é que a gente seguiu vencendo. A briga faz parte, né? No ambiente competitivo. Claro. E o respeito, né? Respeito, né? Isso sempre teve, né? Tem até hoje. O Marcelo, para mim, é uma grande referência de profissional. O Marcelo era um dos primeiros que chegavam, era um dos últimos que ia embora, porque ele ficava e quando tinha o treino, ele nunca treinou mais ou menos, ele sempre treinou 100%, sempre gostou de orientar os mais jovens, a gente sempre teve mais jovens no time, né? Então, ele sempre gostou disso, de poder também ser uma referência para eles. Cara, o Marcelo para mim, é uma referência realmente de um grande de vencedor. E o Marcelo, cara, ali, ele puxou muito o time para isso. Nós fomos na coletiva, que foi um dia antes, né, da final,
E eu lembro que apresentaram os troféus. Cara, o cara tira da caixa lá o troféu da Euroliga, que é imponente. E o nosso era um troféu pequenininho da Liga das Américas. Agora não, da Champions tá bonito. Mas antes era um troféu pequenininho. Depois podem até consultar lá, vocês vão ver, era um troféu pequeno. Depois já perdemos no troféu, pô. Não, os caras começaram a dar risada. A hora que mostrou o nosso troféu, os caras começaram a dar risada. Cara, eu lembro que eu cheguei, a gente ia treinar depois. Eu lembro que eu cheguei no vestiário e falei... E o Marcelo também falou, cara, nós podemos... Só tem duas possibilidades aqui desse jogo. Ou a gente ganha ou não termina. Porque não tem como a gente deixar esses caras ganharem, fazendo o que eles estão fazendo. E a gente sabia que o orçamento deles... O Flamengo tinha um bom orçamento também em comparação ao Brasil. Mas em comparação a eles, acho que o mês deles pagava o nosso ano. Né? Então, acho que assim, a gente sabia que ia ser difícil. Mas nós estudamos bastante o time deles, né? A minha comissão técnica, o Rodrigo, me ajudou muito nesse scout. A gente conseguiu vídeos deles jogando. Antes que eu teve um torneio lá em Israel... A gente conseguiu os vídeos deles, então a gente tinha estudado bem o time deles para que a gente pudesse fazer o nosso melhor jogo. E acho que eles não esperavam isso. Eu acho que eles esperavam um time para jogar, porque sempre ganhavam, né? E acostumados até com esse ambiente de pressão. Cara, eu acho que não há nada igual à atmosfera de ginásio na Euroleague. Não há nada igual. Impressionante. Não há nada igual. Eu acho que a torcida do Flamengo, com todo respeito, a torcida do Flamengo faz um barulho. Qualquer torcida de futebol no Brasil faz um barulho. Em ginásio fica ainda mais amplificado. Mas o que acontece nas arenas, nos jogos de basquete, entre europeus, é um negócio impressionante dentro de um ginásio. É bonito mesmo. Então, os caras estão acostumados, né? Estão acostumados. E a gente teve esse lance, teve um lance também de, sabe, o time queria ter ganhar esse título pro Flamengo. Porque, assim, só tem 3 times que são campeões no futebol, mundiais, no futebol e no basquete. Real Madrid, Barcelona e Flamengo. Então, assim, a Olivinha que fala bastante disso, né? Com o Diego. E eles falavam isso, só tem 3. Nós temos que estar aí, né? Só tem 2, nós temos que ser esse terceiro. Que legal. Então, eu nunca parei pra pensar nisso. Legal isso. Então, assim, a gente foi apegando essas coisas para alimentar essa possibilidade, né? O que eu sempre falava para eles também. A gente tem 2 opções aqui. Ou vamos ganhar ou vamos perder. Vamos alimentar aquilo que a gente quer. Né? Porque se a gente ficar alimentando, é difícil, os caras ganham mais, os caras estão mais preparados, a gente não vai conseguir nunca. Cara, e foi impressionante. A torcida empurrou muito a gente também. Eu acho que eles não esperavam que a gente ia fazer um jogo como aquele. E aí acho que surpreendeu realmente. E nós aproveitamos bastante, cara. O time foi, cara, impressionante, cara. O que o Nico jogou, Meince, Marquinhos, o Benite estava voltando de lesão, cara, e o Benite, aquele jogo, ele fez a diferença, foi uma bola importantíssima, que era o Pargos, né, que era um dos melhores jogadores dele, ele roubou a bola, fez uma foul cesta, foi a hora que a gente meio que consolidou, assim, a vitória, foi um lance bem, que também fica forte, assim, e, cara, a gente olhava assim, e eu olhava para cima, às vezes eu via... ali no camarote, o Zico vibrando. Eu falei, cara, o Zico tá vibrando, cara. Eu falei, se o Zico tá vibrando o que a gente tá fazendo aqui, cara, a gente acha que estamos fazendo coisas boas. É aquele negócio de você pegar carona na atmosfera positiva, mas não perder a concentração ao mesmo tempo, né? É difícil, né? Era fundamental. Porque basquete, cara, ele escorre pelas mãos com uma facilidade. Eu falo que basquete é esporte do demo. Não, é do capeta. Basquete, parece que não acaba nunca, o último quarto de basquete é esporte do capeta. Né? O último minuto, então, meu Deus do céu, é capeta dobrado. É isso mesmo. E aí, escorre, não pode dar vacilo. Não pode, cara, não pode. Acho que, assim, o time teve essa maturidade, sabe? Tava bastante confiante. Eles se falavam muito, eles eram muito amigos. Os caras sabiam que estavam numa sequência boa. A gente estava numa sequência muito boa, assim, de vitória, de ter conquistado, né, o título nacional. Depois da Liga das Américas invicto. E depois a gente já brigar por esse título era uma coisa que eles tinham essa sensação de poder, de poder conquistar esse título. E não queriam deixar passar. Então, acho que eles assumiram isso. Foi muito bacana. Foi uma atmosfera impressionante que vai ficar para sempre. E ali na quadra, na comemoração, aquela bagunça. Cara, dá medo em algum momento? Não? Pô, o que vai acontecer aqui? Não, medo não dá, assim. E, na verdade, eu só percebi que estava invadindo a hora que já estava todo mundo. Já era. Já estava todo mundo.
E porque assim, a hora que acabou, a gente se abraçou ali entre a comissão, né? E os jogadores ali. E depois, quando nós saímos, que a gente viu, eu fui lá cumprimentar o time do Maccabi. Eles já estavam com muito medo, porque começaram a ver a invasão. E eles têm um pouco dessa precaução, né? Uhum. De Israel e tudo mais. Então eles já ficaram um pouco preocupados e já começaram a correr pro vestiário. Aí eu falei, não, vai ficar tudo tranquilo. Só que os caras correram pro vestiário. E ali a hora que a gente olhou, já estava todo mundo ali na quadra. Mas essa foi uma coisa que vai ser inesquecível, cara. Essa sensação foi uma sensação inesquecível. Te deu alguma... Não sei se é frustração, mas... Foi de boa a tua saída do Flamengo? Foi, assim, Você saiu logo depois de uma eliminação na semifinal, né? Do NBB, né? Foi. A gente perdeu pra Mogi, né? Na semifinal. Perdeu 3-1. 4 títulos seguidos, aí dois anos sem título, já é o suficiente. Mas sem cara de boa isso. Aí, não, de boa, porque... Lembra que eu falei? A primeira vez que eu tive a reunião lá com a Patrícia, ela falou, vem aqui pra ganhar. Uhum. Então já tava na minha cabeça, eu já tinha formatado a minha cabeça, que eu sabia que o dia que eu não ganhasse, a probabilidade de eu ficar era pequena. E depois, é claro, quando a gente vai vivendo esse meio... A gente vê que é isso que acontece. Mas é um ambiente muito do futebol? Quer dizer, quando você tá defendendo uma camisa relacionada a futebol... Sem dúvida. É diferente defender um time, um Quando eu clube saí, de futebol. ainda era o Bandeira. O Bandeira me chamou e ele falou assim, cara, é triste ter que ver você sair. Porque nesses 6 anos que você ficou aqui, você foi o único treinador de basquete e no futebol foram 13 treinadores. Ele falou, você ficou aqui 6 anos... E do futebol, nós trocamos 13 vezes o treinador. A média de técnico no futebol no Brasil é de 6 meses. Então, é difícil. Uma loucura, assim, 6 meses no carro. Eu acho também, eu penso assim, é difícil você aceitar, às vezes, essa cultura. Mas ela existe. Entendeu? Um time que é formatado e é formado e investe para ganhar e não ganha, numa atmosfera, numa cultura dessa que existe, por exemplo, um time de camisa, time de futebol... Cara, não tem outra coisa, então é tranquilo. Eu assim, me relaciono super bem com eles até hoje, com o Flamengo. Vou assistir os jogos do Maracanã, porque meu filho é flamenguista doente. Meu filho, a gente foi Mas você era flamenguista também. Claro. Meu filho, pra você ter uma ideia, quando a gente veio pra cá, ele tinha 3 anos. E a gente, quando foi pra África, por exemplo, eram 4 horas à frente. Cara, quando ele voltava da escola, do colégio, ele já botava a camisa do Flamengo no dia do jogo... E ele só tirava quando acabava o jogo. E acabava o jogo, imagina, 9 horas da noite, quando começava, 9h30 que começava aqui, lá já era 1, né? E ele ficava até o final. Eu falo, cara, você tem colégio no dia seguinte. Ele falou, amanhã eu dou um jeito, pai, mas eu quero vir até o final. E ficava com a camisa e ficava... Ele é um torcedor assim, e ele tem esse amor. Ele ficou, cara, até uma coisa que é curiosa, assim. Ele ficou doente quando eu saí. E a gente não sabia o que tinha acontecido. A gente não sabia. Porque ele ficou doente mesmo, assim, de ter febre, de não querer comer. Eu falei, cara, tá tendo alguma coisa. Nós levamos ele no hospital. Aí fez todos os exames, tudo lá, não tinha nada. Aí o médico me chamou e falou, cara, aconteceu alguma coisa nesses dias que é diferente? Já sei o que foi. Aí eu levei ele num jogo, no Maracanã, e eu falei pra ele, cara, vou te levar o jogo no Maracanã. Ele, mas você pode? Ele falava pra mim, você pode? Eu falei, posso, vou levar você lá. Cara, e foi legal assim, que quando eu cheguei, claro, eu não fui pro camarote, né? Eu fui no Maracanã mais. E quando eu cheguei, cara, eu não conseguia andar. Porque veio muito da torcida. A torcida, todo mundo, foto. Cara, eu não conseguia andar e ele ficou assim. E ele falava pra mim, pô, eles ainda gostam de você, né? Eu falei, eles gostam e tal. Aí teve que o segurança me tirar dali e me levou depois pra um camarote pra eu poder assistir o jogo. Porque eu não conseguia andar. Aí você vê, assim, a gratidão que tem a torcida. Eu falei, então é uma coisa... normal. E ele tem essa, sabe, ele é... Eu gosto de estar com ele, então a gente vai ainda nos jogos, a gente vai, assiste, vai no Maracanã quando a gente tá aqui no Brasil. E é bacana, cara, é bacana ver esse carinho da torcida. Você ganhou projeção, o Flamengo, o basquete do Flamengo ganhou ainda mais projeção, mas o basquete brasileiro nesse período do Flamengo ganhou muita projeção também, né? Vocês foram parar na NBA. Na pré-temporada... 10 anos também. Foi a primeira vez, né, que aconteceu isso, de um time brasileiro... jogar uma pré-temporada oficial da NBA nos Estados Unidos. Então, foi a primeira vez que isso aconteceu.
Fizeram uma bagunça em Orlando, rapaz. Cara, não, um negócio que ninguém acreditava. Os caras do Orlando ficaram falando, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui? Foi recorde de público de pré-temporada da NBA. Ou seja, foi uma coisa impressionante. Acho que aí a gente começa a ter essa dimensão mesmo, que é a realização de um outro sonho, né? Que a gente tinha lá, eu lembro, via lá em Itapetininga, na TV era difícil de assistir NBA, né? A gente tinha que dar um jeitinho lá na antena para poder pegar. E de repente a gente tava lá. Foram 2 jogos, né? Foram 3 jogos. Foi 3 jogos? Foi o primeiro em Phoenix, depois foi Orlando e depois em Memphis. Esse foi. E é legal que abriu uma porta também para que outros pudessem ir. Depois foi o Franca, teve jogo depois foi o apertado. Teve, não. O primeiro jogo com o Fênix foi apertadíssimo. Foi no último quarto. É. Com o Orlando também eles abriram no último quarto. Eles abriram uma diferença no último quarto. Com o Memphis não teve. É diferente pra o Memphis a gente começou muito bem, foi muito engraçado, cara, porque a gente começou muito bem o jogo e o técnico pediu um tempo. Tava o Marc Gasol, tava os caras. Ele pediu um tempo. E a gente tava tipo assim, tava 12-6 pra gente. Cara, os caras que fizeram 18-0. Porque ela falou assim, bom, vamos jogar, né? Vamos jogar. E eles fizeram uma pressão lá. Vamos jogar, Vamos jogar, acabou. Mas aí a gente vê mesmo a diferença. E assim, a gente jogando com a regra deles. Né? Eles tinham no banco ali, sei lá, 12 jogadores para trocar. Além dos 5 da quadra. Porque a Pre-Season é teste de jogador. Pra teste mesmo. Mas foi bacana, cara. A maioria das vezes, inclusive, entra os jogadores que estão sendo testados. Né? O público nem em pré-temporada tão assim. Exatamente. Não foi o que aconteceu em Orlando, porque a torcida do Flamengo invadiu o ginásio de Orlando, né? Foi impressionante. O Flamengo jogou em casa naquele jogo. Jogou em casa, eles falaram. Home game do Flamengo. Porque... a sensação era essa mesmo. Já tem muitos brasileiros morando, né? Mengo. E ficava, cara. Não tinha lá de defense, não tinha, né? Não tinha defense. Vai pra cima deles, Mengo. Foi bacana, cara. Foi uma sensação. Foi 10 anos também agora, né? Foi uma... E é legal porque aí é um conflito cultural, né? De como se torce, né? Porque a torcida americana, ela tem uma maneira de torcer, né? Eu diria assim, é uma coisa mais comportada. Né? A gente faz uma zona mesmo no ginásio. Falamos há pouco aqui do ambiente na Europa, né? Então, acho que aquilo ali, eu fico imaginando... E você lembra, assim, de alguma reação dos jogadores, por exemplo, do Orlando, em quadro? Cara, o que tá acontecendo aqui? Eles perguntavam exatamente isso. Cara, o que tá acontecendo, né? Né? Eles falavam, tá acontecendo aqui, cara? De onde tá surgindo esse povo aí, né? Mas foi assim, a gente via que eles estavam... E isso motivou eles também, né? Eu lembro que o Aaron Gordon... O Aaron Gordon deu uma enterrada assim, que foi uma coisa espetacular. A gente não sabia como ele estava conseguindo subir tanto assim. Falei, desce já, chega, para. Cara, ele passou por cima, acho que não sei se foi do Benite. Mas, cara, foi um negócio assim... E eles estavam empolgados também, né? Porque acho que eles chegaram meio com uma expectativa de ser um jogo morno, né? Contra um time do Brasil, né? Que nunca tinha ido jogar. Mas a gente começou também a jogar bem. E aí acho que eles se empolgaram com a torcida também, eles jogaram o melhor deles. Mas o legal disso tudo, sabe, Éboli, é legal da gente falar que foram legais os títulos. Foi bacana a gente ter conseguido ganhar aqui no Brasil, foi legal a Liga das Américas, foi legal o Mundial. Mas o que ficou legal mesmo, assim, até pouco tempo quando eu fui visitar o museu, agora que eles... reformaram e ficou... O museu tá lindo. Sensacional. E tem todo o espaço só do basquete, cara, né? O que ficou, assim, foi realmente essa mentalidade vencedora. E a gente falava, depois do primeiro ano, eu falava assim, cara, beleza, agora a gente tem que criar uma mentalidade vencedora. Eu falava, agora a gente tem que criar que o Flamengo seja uma referência de basquete do Brasil. Se alguém falar em basquete, Brasil, tem que pensar no Flamengo. Eu acho que isso foi uma coisa legal que aconteceu. E o legal foi que, assim, mesmo depois... O Flamengo continua com essa mentalidade. O Flamengo ainda é, né, esse time assim. Então, é legal você começar a ter uma situação. Claro que eu não vou dizer que fui eu que comecei, ou foi o nosso trabalho que começou, porque antes já tiveram outros treinadores, né? Que também tiveram os seus momentos de glória lá. Numa outra época, né? Lá atrás, a gente tem que lembrar de Togo Renan Soares, Canela, que é nome de ginásio no Flamengo. Claro, né? Sabe? Então, assim... Teve também, mas a gente colocar de novo o Flamengo nesse cenário, eu acho que foi legal de criar essa cultura que nós vimos também, que outras equipes pegaram, dessa equipe multidisciplinar, como a gente trabalhou, porque todo mundo queria saber e falou, tudo bem, vocês ganharam um ano, beleza. No primeiro ano falaram, foi sorte. No segundo falaram,
Tava em bala. Beleza. No terceiro, os caras, pô, o que aconteceu? No quarto, os caras, cara, o que esses caras fazem? E assim, e foi legal que as outras equipes começaram a ver o que a gente fazia. E a gente falava, a gente, sabe, a organização, aquilo que a gente tinha, nossas programações, a maneira como a gente treinava, a gente selecionava realmente os períodos onde nós tínhamos que estar bem. Isso o Diego fez muito bem o trabalho de periodização, para que a gente estivesse sempre com o nosso melhor potencial no momento que tinha que ser das competições. Porque a gente falava, cara, nós vamos jogar 3 competições, nós não podemos jogar de qualquer jeito, nós temos que ganhar as competições, então nós temos que estar bem sempre. Claro que durante a temporada tinha uma oscilação que foi uma oscilação muito pequena, inclusive na última temporada foi a nossa melhor temporada de todos os 6 anos. Foi a nossa melhor temporada, foi a última temporada. Nós tivemos 3 derrotas só a temporada toda. Então, eu acho que foi isso, sabe? Mais do que os títulos, foi a mentalidade que a gente conseguiu implementar de uma mentalidade vencedora, que é a mentalidade do Flamengo. O Flamengo tem que ser assim mesmo. O Flamengo tem que estar insatisfeito quando não ganha, porque investe para isso, dá estrutura para isso. Nesse sentido, né? E eu acho que não tem desculpa. Eu nunca fiz isso e eu me que policiava a gente muito. sabe assim, os campeões, os grandes campeões, até mesmo, principalmente no esporte coletivo, se eu for pegar a carreira, o cara perde mais do que ganha. Né? Mas, mas o impacto da vitória, ela é uma cobrança constante, né? Claro. Não, e assim, eu sempre me policiava, porque... Quanto mais você vence, mais tem que vencer. Quando você vem falar de um jogo, quem é do Flamengo não quer escutar outra coisa a não ser nós vamos ganhar. Ou nós vamos jogar para isso. Entendeu? Então eu me policiava bastante, porque antes eu tinha um pouco dessa, não, mas outro time também vem, o time é forte. Eu falava, claro, para a equipe, ó, atenção com esses jogadores jogam assim, 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 o forte deles é assim. Então eu enaltecia alguns pontos fortes do adversário, para que a gente estivesse preparado. Mas uma entrevista, ou para a imprensa, ou o discurso que a gente tem, não pode ser. O Flamengo tem que ser um time imponente pelo aquilo que ele oferece. Não pode ser um time para igualar os outros. Eu acredito, não é uma falta de respeito com os outros. Não é uma falta de respeito. É realmente pelo que oferece o Flamengo para que você tenha essa condição. Né? Hoje a gente vê Franca... a cobrança em Franca é enorme também pela identificação que a cidade tem com o basquete. Exatamente, ali é uma cidade, né? Ali é uma entendeu? Cidade, é uma história. É impressionante. Agora, naquele momento que vocês foram fazer a Pre-Season na NBA, passava pela cabeça de vocês também assim, pô, é uma prateleira, a gente está sendo visto pelo maior mercado de basquete do mundo. Isso é inevitável, né? Porque foi um momento, inclusive, que houve uma invasão de brasileiros na NBA, né? Foi aquele período ali, acho que a temporada com o maior número de brasileiros foi justamente, bateu ali com aquele período que vocês foram fazer a Pre-Season. Né? Foram 9 brasileiros. Ali, eu não tenho de cabeça, eu sou péssimo de dados. Ali tinha... Qual foi a temporada exata que houve o recorde, eu lembro. 9 brasileiros jogando ao mesmo tempo a NBA. Hoje a gente tem 2. Mas assim, era um momento começou ali um boom para os estrangeiros na NBA. Exatamente, é isso mesmo. Assim, venho pra cá e vou ficar. Hoje os estrangeiros têm protagonismo, né? Hoje, acabei de receber a atualização. A NBA vai começar mais uma temporada com 125 jogadores estrangeiros. 43 países. E com protagonismo, né? Porque antes os estrangeiros eles jogavam a NBA. Agora não, eles têm protagonismo na NBA, né? São jogadores que estão ganhando MVP aí. Então são assim... Em sequência, em série, uma coisa cara. que é bacana da gente ver também, como tá... o basquete tá no nível mundial mesmo, né? Tá mesmo eu até peguei globalizando, aqui, né? Se eu falar pra você, vou só dar... Você vai descobrir o que eu tô falando. Grécia 2 vezes, Sérvia 2 vezes, Camarões e Sérvia. O que é isso? Os MVPs, né? MVPs. Dos últimos anos. É. Cara, é sério isso. A gente tá falando de Antetokounmpo, grego. Tá falando do Jokic, do Embiid. 3 jogadores que foram os últimos 2, 4, 5, 6. E a gente vê assim... MVPs da temporada. Até agora, Jogos Olímpicos que a gente acabou de ver em Paris. Cara, eles tiveram que ir realmente com o melhor time que eles poderiam levar, né? Diferente, por exemplo, no Mundial. No Mundial eles já tiveram dificuldade. Né? Se eles não levam o melhor time, eles vão ter dificuldade. E eles até levaram esse melhor time pelo que aconteceu do Mundial. Exatamente. Então, assim, isso... Tudo começou lá atrás com o senhor Rubem Manhã, Argentina,
que detonou o time mais ou menos dos Estados Unidos na Olimpíada isso. de 2004. Estava lá, estava no ginásio, esse que vos fala, que estava no ginásio fazendo a cobertura. Que loucura, hein? E foi a vitória da Argentina, incrível, contra os Estados Unidos. Depois veio fracasso no Mundial também. Sim. E não foi o primeiro, depois mais fracasso no Mundial. E aí que perceberam, olha, se não botar força máxima... Melhor. Porque os americanos estavam dando armas para os estrangeiros. Sim. Na troca, né, Zé? Nessa troca, o mundo do basquete cresceu muito de qualidade. E agora também a gente vê que, mesmo com os melhores, né? Eles foram com os melhores agora. Eles foram com os melhores que eles poderiam. Sim. Né? Sim. Para mim foi o segundo melhor Dream Team da história. E mesmo assim ali foi suado para eles conseguirem. Tá muito 43 globalizado. 43 países jogando NBA hoje. 43. É muito globalizado, tá muito assim. Isso tá potencializando também o basquete tava na África, né? E na África tem essa competição da BAL, que é a competição que a NBA faz, é um produto da NBA lá. E a gente vê o quanto eles estão investindo nisso. A gente vê o tipo Sudão do Sul, né? Que tava com o Luol Deng. Perdeu por um ponto, né? Para os Estados Unidos na preparação. Na preparação para a Olimpíada. Foi porque o LeBron botou a bola e falou, não vamos perder nenhum jogo. Né? Não podemos perder nenhum jogo. E botou a bola debaixo do braço e foi. Uma pressão enorme. E eu lembro bastante, assim, quando começou, eu dirigi a seleção de Angola, quando eu fui para lá. E a gente jogou, eu tava na chave com o Sudão do Sul, que tava começando esse trabalho com o Luol Deng. O Luol Deng, ele tava como treinador, e agora ele está como presidente da federação e ele fica no banco também como assistente. Mas eles estavam começando esse trabalho de conseguir repatriar, né? Porque o Sudão do Sul tem muitos problemas de guerra, tudo. Então acabou saindo vários jogadores, indo para a Austrália e para os Estados Unidos. E agora ele teve esse trabalho de capitanear esses jogadores, de poder trazer para jogar para a seleção. E é o primeiro país da África agora, né? O primeiro país da África... que muitos anos foi Angola. Potencial físico eles têm, né? Agora, não, se eles conseguirem se organizar, eu acho Nigéria, Camarões, Sudão, Angola, potencial físico tem bastante. Mas voltando lá, a vitrine lá que eu te perguntei, a gente foi... Eu acho que assim... Passou isso pela cabeça? Falou, passou, claro, para todos, né? Acho que passa, porque você tá... E aí faca nos dentes, né, cara? Sim, e ali depois disso também, alguns jogadores foram depois pra NBA, né? Até o Marquinhos teve uma possibilidade e escolheu não ir. O Felício acabou indo e ficando e ficou bastante tempo lá. O Nico acabou indo para lá e ficou também. Então acho que foram jogadores que tiveram ali presente que fizeram ali realmente aproveitaram, né? O Nico jogou muito bem em alguns jogos. Felício, ele acho que abriu também a cabeça deles ali para poder ver um jogador com grande potencial que tinha o Felício na época. E foi assim, acho que foi uma vitrine que valeu a pena, né? Acho que valeu bastante a pena ele. Agora, choque de realidade total, né? Total. Outro mundo, né, cara? Total. Com todo o investimento que tem aqui, é outro mundo. É impressionante. Né? Eu lembro assim, quando nós fomos jogar em Phoenix, foi o primeiro jogo, a gente foi treinar, porque a gente treinava numa quadra nos outros dias anteriores, a gente treinou no ginásio mesmo, de jogo, só no dia do jogo. Então a gente ia jogar no final do dia, de manhã a gente fazia o treino lá. Tanto nós quanto a equipe do Phoenix, eles treinavam numa quadra no centro de treinamento deles, que era um anexo, né, do ginásio. E quando a gente foi treinar na quadra de manhã, cara, parecia que já ia começar o jogo. Tava funcionando tudo. O ginásio já tava funcionando tudo, os restaurantes, tudo. Fala, cara, nem um pouco profissional, né? Tá certo, o jogo vai ser mesmo só à noite. Mas é assim, daqui a pouco já começa a chegar... Eles desfrutam do ambiente e tudo. E foi uma coisa incrível. Em Orlando foi bacana que nós fizemos várias ações. Ações de marketing. De marketing com o Flamengo. Foi muito bacana. A gente foi até o Orlando City também, do futebol. A gente conheceu a estrutura lá. Foi bacana demais também. E depois em Memphis já foi mais rápido. Nós chegamos num dia, jogamos e já fomos embora, que era a volta. Porque nós ficamos bastante tempo em Orlando. Porque eles queriam fazer uma ativação grande em Orlando. Então, a gente ficou pouco tempo em Phoenix, depois ficou mais um tempo maior em Orlando e depois Memphis para a gente poder jogar e vir embora. Mas foi sensacional, foi uma experiência assim, que agregou bastante para todos. Você falou dessa evolução, né, do basquete africano. Como é que foi a tua experiência em Angola? Lá você limpou o trilho, né? Conquistou todos os títulos. Lista, a gente tem que pegar lista. 3 títulos angolanos,
2 da Taça Angolana, 4 vezes da Supertaça, melhor técnico do ano. Cara... Não, foi legal. 4 anos? Foram 4 anos. 4 anos. Como é que foi essa experiência? 4 épocas, né? Como eles dizem. Eles me chamaram, eu estava na seleção. Né, um time, tá? Eu tô já. falando disso, um time, né? O Petro. O Petro de Luanda. E eu dirigi a seleção também. Quando eu cheguei, eles me chamaram para eu dirigir a seleção. E eu acabei saindo da seleção, pedindo para sair da seleção de Angola, porque as datas iam bater, porque eu já tinha um compromisso com a seleção do Brasil, feminina. Então, as datas iam bater das competições e eu tinha que fazer uma opção. Né? Então, eu optei, claro, como já tinha todo um acordo aqui com o Brasil, Comitê Olímpico e tudo, então não tinha contrato, mas tinha um acordo com eles de poder fazer esse trabalho. E eu abri mão da seleção angolana. Isso também não foi uma coisa muito boa para eles, porque Angola é o país com mais títulos no basquete africano, né? Então, é o maior vencedor do basquete africano é Angola. E quando eu peço para sair, meio que parece que eu tô subestimando isso, sabe? Então, uma falta de respeito. Eles terem confiado em minha seleção, eu classifiquei a seleção para poder jogar. Que nem tá tendo agora essas janelas, né, para a classificação da AmeriCup. A gente classificou, também eram as janelas, a gente classificou, inclusive ganhando um jogo. O último jogo foi contra o Senegal. Fazia muitos anos que Angola não ganhava de Senegal. A gente acabou ganhando de 30 pontos de Senegal. Então, assim, ficou uma expectativa muito grande de que a gente... E que fosse fazer o trabalho. E eu já estava isso na minha cabeça. Eu falei, não, quando acabar o jogo, no vestiário eu vou chamar o diretor e vou falar. O presidente, eu vou falar. Porque eu não quero que alimente uma expectativa que não vai ter. E foi uma surpresa, assim. Mas eles levaram por um lado também que não foi muito bacana. Mas depois, conversando com eles, eles entenderam, até porque viram que eu tinha esse compromisso. E eu falei para eles também. Porque eles me ofereceram um contrato que eu nem tinha aqui. Mas o contrato que eles me ofereceram era uma coisa que eu falei, cara... Não posso nem pensar nisso aí que você está me dando, porque não tem comparação. Eu falei, mas é uma relação do compromisso. Mesma coisa, por exemplo... Não tem comparação como? Não, o valor era uma baixo, coisa... muito baixo. Absurdo de alto. Alto. Uma coisa para eu... Cara, é muito dinheiro. Era muito dinheiro. Era uma coisa que era um dinheiro que eu nunca tinha visto na minha vida. Mas eu já tinha um compromisso. Muito mais do que você ganhava no Flamengo. Não tem nem comparação. Muito mais. Não tem nem comparação. Não, eu já fui para Angola para ganhar mais do que eu ganhava no Flamengo. Né? Quando eu estava no Flamengo, eu não tinha um salário tão... Era um salário bom, mas não era tanto como maior agora. Que o contrato do Japão. O japonês também paga. Do Japão era maior que o do Flamengo. E o de Angola, era maior que o do Japão. E aí eles me ofereceram esse contrato da seleção. Maior ainda. Eu falei, cara, não vou nem pensar. O presidente me chamou na federação. Eu falei, cara, desculpa, mas... É a mesma coisa que se imagina, coloca-se do outro lado. Eu tenho um compromisso com você, vem alguém depois lá, oferece para mim o dinheiro e eu vou. Entendeu? Não é o que vai valer o compromisso que eu tenho com vocês. E era o que aconteceu, foi o que aconteceu com a seleção brasileira feminina. Você já estava na seleção. Eu já estava na seleção feminina. Você foi primeiro para a seleção, depois isso. Agregou o trabalho. Agreguei o trabalho, isso. Entre temporadas você... Porque como eu não tinha também um contrato com a seleção, com a CBB... Eles permitiram que eu pudesse, né? Eles permitiram que eu pudesse ficar na seleção e também ter... E o clube também aceitou isso. Pô, mas é difícil, hein, cara? Porque você trabalhou na seleção brasileira sem salário. Não, e o pior sem salário. Sem salário. Sem salário. Sem salário. Sem salário. A gente recebia diárias do COB, né? Quando a gente ia para uma competição. Quando a gente ia para uma competição, o COB dá uma diária para todos que estão ali, que fazem parte, tanto os jogadores, jogadoras... como a comissão técnica, todo o staff. Então, eles dão uma diária para que você possa ir para a competição. Mas a gente... Quando eu fui para lá, para Angola, eles permitiram que eu pudesse também dirigir em Angola. E Angola também, o time, o Petro, aceitou que eu tivesse também esses compromissos com a seleção e muitas vezes... Eu tive que negociar com o clube para poder vir, porque o campeonato lá não parava, porque um é masculino e outro é feminino, é diferente. Porque, por exemplo, no masculino, existem as janelas, mas as janelas do masculino não são as mesmas do feminino. Então, eu estava jogando uma competição masculina e a seleção era feminina. Então, às vezes, tinha as competições femininas que aqui o masculino estava jogando, o clube. Então, eu tinha que negociar com eles. E como eu já tinha feito esse acordo com eles, eles respeitaram. Então, todas as vezes que teve competição,
do Brasil, eu tinha que fazer essa negociação com eles para poder voltar e dirigir o Brasil. Essa questão da seleção feminina, né? É uma coisa ainda que está mexendo muito contigo, né? A tua saída da seleção feminina. Primeiro, foi uma coisa que você aceitou, tua opção profissional, mas eu acho assim, eu acho estranho um treinador dirigir uma seleção sem salário, né? Eu já acho uma relação. Você aceitou, mas, assim, mas eu acho que fragiliza, é um sinal de fragilidade da confederação. Não foi só comigo também, né? Isso então, não foi só comigo. Eu tô falando da entidade. É que, na verdade, assim, não tinha realmente recursos para isso. Não tinha. O Gui pegou... o histórico é complicado, né? O pegou a confederação é complicado. bem com muitas dívidas, né? Sim. E assim, todo mundo crises acha políticas, uma atrás da outra. Eu não tenho nenhum problema com a CBB e com o Gui e o Marcelo, muito menos. Eu não tenho nenhum, pelo contrário. Eu admiro e sou muito grato a eles por isso. Sou muito grato porque eles honraram quase tudo o que a gente combinou. Quase tudo. Só essa última parte que não, mas... Cara, não tem como eu ser ingrato ou ficar, sabe, ter alguma mágoa com eles. Eu não tenho, eu não consigo ter isso. Até porque eu sei, como eu convivi ali 5 anos, né, com eles, eu sei o quanto o Gui se esforçou, né, colocando muitas vezes dinheiro dele para que as portas da CBB não fossem fechadas. Então, eu sei o quanto eles se esforçaram, eu sei qual que é o trabalho que eles têm para poder, por exemplo, fazer com que o Brasil fosse jogar agora a Olimpíada no masculino e de uma maneira... né, digna, jogaram de uma maneira digna e que realmente torci bastante para que pudesse ir bem a seleção. Mas, assim, era a estrutura que tinha, ou aceitava ou não. E eu queria ajudar a seleção feminina. Eu vou ser bem sincero, assim, depois que eu saí do Flamengo e eu fui para o Japão, eu falei, eu volto para o Brasil para ajudar o basquete brasileiro. Porque quando a gente começa a ter mais tempo vivido do que para viver, então você começa a fazer algumas escolhas melhores. E eu quero deixar alguma coisa boa para os lugares onde eu passei. Então eu quero fazer assim, aonde eu passar, eu quero deixar alguma coisa boa. Se eu puder ter deixado melhor do que estava antes de eu pegar, ótimo. Esse é o propósito. Então, quando eu sentei conversar com eles, a gente não conversou de dinheiro, a gente não conversou de salário, a gente não conversou de contrato. A gente só conversou de trabalho, né? E eu acho que isso aí eu me comprometi com isso. Acho que, de uma certa forma, o nosso trabalho teve uma dignidade também. Nós honramos o trabalho e aquele esforço que nós fizemos. A gente conseguiu recuperar algumas situações. Realmente, a do Mundial e da Olimpíada, os critérios mudaram, né? Porque, normalmente... o campeão do continente, ele representa o continente numa competição a nível mundial. E não foi o que aconteceu. E por não ter acontecido isso, a FIBA mudou a sua estrutura, né? Hoje, o campeão continental, ele já vai tanto para o Mundial quanto para a Olimpíada. Ele já vai. No ciclo olímpico para 24, você ganhou ouro pan-americano, ganhou Copa América, ganhou sul-americano. É isso mesmo. Tudo. Quer dizer, a preparação parecia assim perfeita. Perfeita. Né? Porque a primeira Olimpíada foi uma coisa meio... Aí já no início de projeto. Mas ali... não havia muito foco para Tóquio, né? Assim, a obrigação... E a gente também teve alguns problemas de lesão. E a gente, naquela época, a gente dependia demais de algumas jogadoras. E nós tivemos os problemas de lesão e que eu falo que foi a da Clarissa, que a Clarissa teve uma lesão e não conseguiu estar com a gente, e da Stephanie, que não foi liberada pela universidade para poder jogar. E a Stephanie fazia muita diferença pra gente. Então... eram duas da mesma posição que a gente... E a Nádia, que acabou se machucando. Ou seja, eram 3 jogadoras da mesma posição que a gente acabou ficando sem muito para onde correr. Isso fez muita diferença para a gente e isso complicou bastante. Mas acho que foi um projeto muito voltado para... atingir talvez o ápice em Paris, né? Foi. 2024. Não, o compromisso era esse. Não vem a classificação numa pedreira que foi... a nossa chave foi uma chave... pré-olímpico, né? É só ver o resultado dessas 3 equipes como foi na Olimpíada, né? Ficaram entre as 7. Mas é uma ducha de água fria, né? Uma ducha de água fria, com certeza. Ainda jogando no Brasil, 10 mil pessoas no ginásio lá em Belém. Foi maravilhoso. Foi incrível mesmo. Eu acho que, assim... nós melhoramos muito, mas como eu falei, não foi o suficiente para a gente conseguir isso. Não foi o suficiente.
Por que não foi o suficiente? Onde é que você acha que até você falhou, a equipe falhou, a gente está precisando de mais jogadores com rodagem internacional? Hoje as outras equipes estavam muito mais preparadas. Você tinha no teu para grupo aquela situação. Três jogadoras de WNBA? Não, não tinha nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. Depois elas foram, né? Depois a Damires foi e a Camila foi. Camila e a Stephanie. Mas naquela época que a gente estava, nenhuma delas jogavam. Não estavam. Elas não estavam, nenhuma, né? A Damires que tinha voltado, ela ainda já estava jogando na Turquia, hoje que também tinha afastado. São as três únicas da WNBA, são essas três, né? E eu acho que assim, elas estavam muito mais preparadas. Com o que tem aqui não dá. Naquela competição, e uma competição de tiro curto, como a gente chama, né, que todo jogo vale, é quem está mais preparado. E preparado para aquela situação. Né? Eu falava bastante isso. As jogadoras, por exemplo, da Austrália, da Sérvia e da Alemanha, no potencial que estava, é a melhor geração da história da Alemanha, do basquete feminino. Essas três seleções, elas tinham jogadoras que elas estavam jogando em um nível que nós não estávamos. Né? Muita gente achou ruim que eu falei, mas se eu falar para qualquer pessoa que entende de basquete, vamos colocar aqui WNBA, Euroliga e LBF, vamos pensar aonde você colocar número 1, número 2, número 3 de nível. Que hoje nem tem discussão envolvendo as três. Então. Fala por mim, tá? Para mim não tem nem discussão. Ali tem muitas jogadoras. Não estão na mesma página ou longe disso. Tem muitas jogadoras que. Isso eu não estou desmerecendo a LBF, porque eu acho que a LBF faz um grande trabalho no Brasil. Cresceu. Se hoje o basquete feminino ele tem um potencial no Brasil, é por causa da LBF. A LBF faz um trabalho impressionante, incrível. Mas não o suficiente para jogar e formar jogadoras de um nível que joga Euroliga e que joga WNBA. Tanto é que se você pegar uma jogadora de LBF e falar assim, cara, você tem um contrato na Euroliga. Você joga Euroliga ou LBF? Vai pra Euroliga. Não vou nem falar Euroliga, vou falar Eurocup. Alguns jogadores fazem até a temporada em dupla temporada. Né? Voltam jogando final, né? Isso foi uma coisa boa que eu achei também. Apesar de ter esse problema de calendário, mas eu acho que foi uma ideia boa também da LBF. Eu também acho. De poder trazer essas jogadoras para jogar no Brasil. Acho que foi bacana isso. Mas eu tô falando do nível que se jogou, Se a gente pegar a Austrália, medalha de bronze. Né? Se você pegar a Alemanha, entre as 7. Sérvia também, entre as 6, 7, né, da Olimpíada. Ou seja, a gente estava jogando esse nível, porque com a Austrália, que foi a medalha de bronze, a Austrália, nós perdemos de 5 pontos nos últimos minutos, no último minuto praticamente, nas últimas posses. Ou seja, a gente estava jogando nesse nível, apesar de tudo isso. Ou seja, a maneira como a gente estava jogando, a estrutura de jogo que a gente tinha, ainda sem poder também treinar muito, né? Porque era complicado realmente treinar, por isso a importância delas jogarem nesse nível. Já estava assim, agora, com a experiência da Camila, jogando agora lá, da Damires, tendo voltado para a WNBA, da Stephanie também, e outras jogadoras jogando agora NCAA, algumas jogadoras novas estão jogando NCAA, vão jogar num nível melhor. Eu acho que o trilho tá no trem, o trem tá no trilho. A gente tá com uma boa geração, na tua opinião? Eu acho que se a gente fizer um bom trabalho, realmente, eu acho que a gente consegue... A parte mental ainda é um calcanhar de Aquiles? Sem dúvida nenhuma. Mas por isso também... tá no pacote da preparação, né? Mas a confederação também fez isso. Quando foi na entrevista, antes de começar, eu falei, cara, nós fizemos tudo o que tinha que fazer. A confederação trouxe a competição para o Brasil, deu pra gente essa condição de poder estar aqui. Nós tivemos uma preparação em Portugal numa época que a gente não conseguiu amistosos para fazer, porque estava jogando uma classificação para o Eurobasket, as seleções estavam jogando, então a gente não conseguia. Mas a gente foi para Portugal, fez um trabalho para a gente poder estar juntos, sabe, com as jogadoras que estariam em fevereiro no pré-olímpico em Belém. Ou seja, fizemos tudo. As jogadoras se esforçaram o máximo. A gente tinha um acompanhamento com elas e elas fizeram o máximo que elas podiam. Agora, a gente queria ver se esse máximo ele era suficiente. E não foi o suficiente. Né? Mas isso não quer dizer que isso aí é um fracasso. Isso aí é triste, sim. Por quê? Porque a gente deixa de conseguir um objetivo que a gente tinha. Mas acho que não foi um demérito nosso. Foi realmente
as 3 equipes foram melhores que a gente. Estavam melhores preparadas do que a gente para aquela competição. E olha que foi assim, né? A gente com a possibilidade de ganhar os 3 jogos. Né? O último jogo ali, a gente precisava ganhar de uma diferença. 8 pontos, né? E a gente estava bem próximo disso. A Camila acabou fazendo uma falta, foi expulsa, né? E acabou complicando para a gente também a maneira como a gente estava castigando a Alemanha. Que elas estavam castigando bastante, a gente estava castigando bastante a Alemanha jogando com as 3 juntas, né? Com a Stephanie, com a Damires e com a Camila. E que isso aí estava castigando. E a gente ia conseguir essa diferença, mas aí a gente teve que se adaptar ali de novo e não foi suficiente para que a gente pudesse ganhar aquela partida. O basquete brasileiro, ele parece estar sempre, em alguns momentos, ele parece estar sempre partindo do zero, né? Então, assim, os projetos não acontecem de uma hora para outra. Agora, Zé, você falou, o trem está no trilho. Se o trem está no trilho, por que o maquinista saiu? Você se sentiu traído pela Confederação Brasileira de Basquete? Não foi. Acho que foi uma situação mesmo que acabou acontecendo. Acho que foi uma gestão dessa situação. Você não queria sair? De jeito nenhum. Eu já tinha acertado eu já tinha até, inclusive, tinha falado com a Confederação. Eu fiquei 4 anos em Angola. Eu já tinha acertado que eu não iria ficar mais lá. Então, eu estava voltando para o Brasil. Eu estava vendo já uma possibilidade de eu acompanhar uma equipe da WNBA que já estava na temporada ali durante esse período, mas depois agora tinha 2 competições que foram, né? Que foi uma competição que é um pré-mundial, que foi na África, e depois o Sul-Americano. Depois dessas competições, eu iria para uma equipe acompanhar a WNBA com a possibilidade depois de eu fazer parte desse staff. Ou seja, eu iria focar no feminino. Essa era a minha intenção, né? Então isso já estava planejado, já tinha conversado com alguns agentes aqui para que isso pudesse acontecer, para poder viabilizar a situação e estava bem encaminhado. Quando aconteceu tudo isso, ou seja, me pegou realmente de surpresa. Mas eu acho que essa gestão, a gestão de como aconteceu, que eu acho que não foi a melhor gestão, né, do que aconteceu. Acho que erros e acertos, você tem que fazer uma gestão daquilo, para que as coisas possam ir para um caminho bom, para que você não prejudique o todo, né? É claro que nunca vai ser tudo lindo e maravilhoso. Você vai ter alguns percalços. Na vida é assim. Você tem que saber lidar com esses momentos ruins para que o todo, a sua vida, você não jogue no lixo, né? E eu acho que faltou um pouco dessa gestão e não tinha como, era difícil. Eu não queria sair, mas assim, a situação... um climão, tá? Exatamente. A CBB não tornou isso como uma explicação oficial, porque até envolve questões trabalhistas, né? Mas assim, houve um climão envolvendo o Diego Falcão, né? O seu auxiliar, em que ele curtiu manifestações do Diego em postagens em que ele foi associado a respeito do aborto, né? Foi atribuído a ele um posicionamento contra o aborto. E que isso teria caído muito mal no ambiente da seleção brasileira, um ambiente feminino, e que houve pressão, inclusive, de algumas jogadoras pela demissão do Diego Falcão. O Diego Falcão foi demitido, e aí você, em solidariedade, não concordando com aquilo, me corrija se eu estiver errado, também falou, tô fora, desse jeito eu tô fora. Sacanearam o Diego Falcão, na tua opinião, lá dentro, não? Eu não sei exatamente assim como que chegou nesse ponto, né? Porque as manifestações do Diego, elas sempre aconteceram. Não foi aquele post, 1, 2, não foi aquilo. Isso ele sempre fez. Ele sempre fez. E a gente sempre respeitou. Ele falava uma coisa que era bem interessante. Assim, ele falava para elas. Ele falou assim, a gente não precisa concordar em tudo. A gente só precisa concordar que nós podemos discordar de algumas coisas. Entendeu? Mas com respeito. E a gente sempre respeitou todas as meninas, todas as pessoas do staff, sempre. Independente daquilo que a gente pensa ou não. Eu falo a gente porque eu penso como ele. Então, a gente nunca colocou a maneira como a gente pensa sobre, né, acima de um trabalho. Daquilo que a gente estava fazendo, das diferenças que existiam. E isso eu falo em vários setores, né, ali. E, cara, ali, a maneira como foi, porque
Era uma coisa que eu tinha combinado com eles, né? Como a gente não tinha salário, como a gente não tinha um contrato. E eu falei, ok, a única coisa que a gente precisa ter é que você, por favor, permita eu trabalhar, colocar o meu trabalho em prática com as pessoas que eu quero. Cara, e isso, o Gui e o Marcelo, que eram, né, as pessoas que estavam ali à frente, eles foram muito fiéis. Todos os anos que eu tive, as pessoas que eu quis, eles permitiram que eu tivesse. Eles permitiram isso. O tempo eles permitiam isso. Eles só não permitiam quando eu não tinha condições mesmo. Então, cara, não temos como fazer isso, né? Então, todas as coisas eles foram muito fiéis a isso. O Marcelo e o Gui sempre foram muito fiéis. Você também teve muito respaldo da Magic Paula, né? Na condição de quando vice-presidente, quando ela chegou no meio do caminho. Porque quando eu entrei, não tinha essa posição. Né? Quem fazia toda a gestão do feminino era a Adriana Santos, que fazia muito bem. A Adriana conhecia muito. Eu falava até que a Adriana era uma mosca branca, né? Porque ela já tinha sido jogadora, campeã mundial, medalhista olímpica, e ela depois foi treinadora, depois ela se especializou em gestão e ela conhecia muito o basquete feminino. Ela era uma tutora para mim, assim. Ela era uma pessoa que até hoje, assim, eu respeito demais. Só que depois veio a Paula. A Paula, ela foi vice-presidente, ela estava como vice-presidência e, é claro, acumulou essa função de diretora do basquete, trabalhando junto com a Adriana. Isso aí foi muito bom, todo esse momento que a gente teve junto. Aí a Paula, ela pediu para que ela saísse da vice-presidência, saiu da CBB. E aí, então, depois veio a Roseli. Entrou a Roseli. E aí a gente teve esse novo, que foi a partir da AmeriCup, que a gente foi campeão. Porque em 22 a gente foi campeão sul-americano, tava a Paula e a Adriana. Depois, em 23, quando a gente foi campeão da AmeriCup, já era a Roseli. Foi a primeira competição da Roseli. Porque você, com a Paula, teve aquele episódio também, que você curtiu uma postagem do Maurício Souza, jogador de vôlei, né? Foi. E associaram a tua curtida a um comportamento homofóbico. Você teve uma dor de cabeça naquele momento, mas naquela ocasião a Paula bancou, né? Essa pra mim foi uma grande surpresa, né? Foi bem assim, parecido com essas coisas assim que aconteceram, né? Porque... Só que na verdade, eu botei um dedo nervoso, né? E o Maurício é um cara que eu sempre acompanhei, o Maurício e tudo. E mesmo quando foi jogador, a gente teve junto na Vila em 2012, na Olimpíada. E aí eu curti, a Paula me ligou, eu tava em Angola, e ela falou, cara, o que você fez? Você curtiu o post do Maurício? Eu falei, pô, mas eu sempre curto os posts dele. E aí ela falou, não, isso tá dando muito problema, porque estão dizendo que você tá curtindo post homofóbico, que você... Eu falei, pô, Paula, a gente tá todo dia junto aí. Você sabe que eu não tenho nenhum tipo desse comportamento. Se eu tivesse, não iria potencializar muitas das meninas, né, que tem uma outra opção. Isso não existe. E ela falou, não, você tem razão. E ela ali assumiu essa... Não, nós conhecemos o profissional que a gente tem, ele não tem nenhuma condição que aparente ter esse perfil. E pronto, vamos seguir. Mas ele tomou um susto, né? Pô, lógico. Com a maneira como as coisas ganham amplitude nas redes sociais. Claro, ganha uma amplitude, porque de repente... Pô, eu colocava meu nome no Google, só saía multicampeão, só saía isso. De repente saía esse tipo de coisa. Falava, não, acho que não é bacana. Mas a gestão ali, ela foi uma gestão em prol do todo. Faltou essa gestão pro caso do Diego? Eu achei que faltou. A Roseli não teve o mesmo comportamento... Ali eu achei que faltou um pouco de tudo ali, né? Porque tem uma pressão muito grande também do meio, né, para isso. Que acaba influenciando nas meninas. As meninas também acabam tendo que tomar uma decisão, uma postura, ter uma voz, né? Mas, na tua opinião, houve um exagero na interpretação do que eu acho que sim, eu acho que poderia ser resolvido de outra forma. Nas redes sociais. Eu acho que poderia ser resolvido de outra forma. Até porque não foi a primeira vez que ele fez. Né? Não foi a primeira vez. Ele já tinha feito outras coisas antes. Já tinha feito outros posts antes. E nunca tinha falado nada. Ou seja, eu não sei. Eu não quero acreditar nisso, que teve uma maldade. Entendeu? Mas, assim, eu achei que faltou essa gestão para que a gente pudesse seguir o trabalho que vinha bem. Tinha até o apoio da confederação. Tanto é que o Gui e o Marcelo já tinham dito que a gente ia continuar o trabalho, tudo. Então, achei que foi uma pena porque
isso impacta, né? Impacta no recomeço. Foi um caso que caiu numa plataforma política até, né? Foi. Caiu numa discussão política, né? Foi. De ânimos exacerbados, claro. polarizações. E a gente também é importante falar, assim, e eu falei isso para eles, né? Você acha que contribuiu? Esse ambiente político Sem contribuiu? dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Mas poderia ter sido feita a gestão para não chegar aí, né? Poderia ter sido feita uma coisa interna. E acabou que isso saíram mensagens internas para o meio externo, e isso aí acabou sendo ruim. Para os dois lados, tanto para o nosso, né, quanto também para da Confederação. Mas não respingou em você. Você, naquele episódio, teve o seu cargo garantido. Você que decidiu sair. Sim, não, até sim. Foi o que eu falei para o Gui e pro Marcelo. Eles pediram para eu continuar. E eu falei para eles, cara, eu posso negociar com vocês qualquer coisa, como eu sempre negociei, o salário, e que não tem, e que a gente pode ter a diária ou não tem, o tempo de treino, não tem. Mas tem coisas de princípios, eu não posso assinar uma coisa que não é o certo. E não é aquilo que eu acredito. Eu não vou assinar uma coisa dessa. Não vou, reconhecer esse tipo de coisa. Vai contra, são meus princípios, são coisas que são inegociáveis. Entendeu? Então, se é por esse motivo... Porque eu quero que vocês falem qual que é o motivo. Foi a primeira pergunta que eu fiz. Qual que é o motivo que vocês estão tirando o Diego? Porque, na verdade, eles falam, né, que não é demitido porque ele nunca foi contratado. Então, eles não vão demitir. Né? Isso até, acho que pelo ambiente, tudo. Mas eles terem não permitido que eu colocasse o Diego na minha comissão técnica, né, impedindo ele de trabalhar, que era o que ele vinha fazendo... Eu falei, se vocês por esse motivo, cara, eu não posso aceitar. Se desculpa, eu não posso aceitar, porque isso foi uma coisa que eu combinei de eu estar fazendo essa gestão do meu corpo técnico, dos meus assistentes e do meu staff. E se vocês tiram isso de mim, cara, eu não posso aceitar. Mas se a CBB tivesse mantido o Diego, você não teria perdido o ambiente com as jogadoras? Qual foi o feedback que você teve das jogadoras? Houve um comportamento de, com esse cara eu não trabalho mais? Talvez de uma ou duas, 3 no máximo, que isso poderia ser contornado, explicado. E até porque a gente tem... O nome mais evidente na época foi o da Damires. Porque ela que estava nativa, né? Porque, na verdade, do que saiu de tudo foi da Clarissa, né? E a Clarissa, que ela já não fazia mais parte, né, daquele momento da seleção. Porque ela teve uma lesão, aí a gente tentou fazer com que ela voltasse e fizesse um tratamento, ela não quis fazer, ela quis seguir de uma outra forma. A gente colocou toda a disposição dela, todo o staff médico, tudo para que ela pudesse voltar. A gente trouxe ela da França para que ela pudesse fazer algumas coisas com a gente, né? No Sul-Americano, quando... eu conversei com ela que ela tinha ainda uma lesão, nós fizemos uma avaliação, ela não tinha a menor condição de fazer nenhum treino, e a gente deu para ela todo o suporte para ela recuperar, porque eu falei para ela, Clarissa, eu quero ter você no pré-olímpico. Então é um caminho. Então é o Sul-Americano, AmeriCup, e depois Pan-Americano e pré-olímpico. Eu quero você no pré-olímpico. Então vamos traçar um caminho, no Sul-Americano você não vai conseguir, mas vamos ver se você consegue depois na AmeriCup, depois Pan-Americano e depois tá com a gente no pré-olímpico. Só que ela não fez o tratamento que a gente tinha sugerido, que a parte médica tinha sugerido. Ela fez de uma outra forma. E quando a gente fez uma avaliação, ela não tinha condições para jogar a AmeriCup. Foi quando depois falei, Clarissa, tudo bem, não tem nenhum problema, vamos tentar que você jogue o Pan-Americano e depois o pré-olímpico. E acabou que não teve essa condição. Então, a Clarissa, a gente deu essa possibilidade, mas acho que não deu ali uma liga ali nessa situação. E depois a Damires, que é a que estava na ativa, né? E a Damires, acho que ela ali recebeu algumas informações de uma maneira que talvez não fosse a melhor para uma continuidade, né? Para que a gente pudesse se entender. Foi realmente para talvez colocar mais fogo na fogueira, mais lenha na fogueira. Então, achei que ali... Por isso que eu falo da gestão. Se você faz uma gestão para que o negócio dê certo, eu acho que as coisas poderiam ter dado certo. Mas não é uma porta que você fecha. Ou fecha enquanto algumas pessoas ainda estiverem lá. Não, assim... Na verdade, isso foi uma coisa que me magoou bastante, machucou bastante. Eu tinha tudo programado para isso,
para poder ficar. Eu até tive propostas agora para poder voltar, tanto pro masculino como pro feminino, mas resolvi cuidar um pouco aí da minha cabeça para poder gerir bem isso. Não digeriu ainda, né? Não, No popular tá puto, né? É assim... Porque assim, você formata a sua cabeça para que você dê o seu melhor, para que você faça o seu melhor, para que você tenha êxito e isso seja uma garantia de que você possa continuar seu trabalho. Quando você faz tudo isso e você não consegue ter por motivos externos, isso é difícil entrar na cabeça da gente, é muito difícil. Então, é muito complicado, ainda tem essas complicações, tudo. Então, quero dar uma respirada agora, quero dar uma descansada. Vamos ver se no próximo ano aí eu consigo voltar. Eu tive propostas, tanto do masculino quanto do feminino, para eu poder voltar no Brasil, fora do Brasil. Mas resolvi esperar, né? Conversei com a minha família, com a minha esposa, para que eu pudesse agora estar um pouco mais tranquilo, pelo menos até o final do ano agora. Vamos ver no próximo ano se consigo voltar. Foi para você, Zé, uma frustração não ter assumido, no momento importante da tua carreira, não ter assumido a seleção masculina? Cara, porque você fez todo o trabalho com o Rubem, né? Você trabalhou com o Monte também. Trabalhei com o Monte, trabalhei com o Lula primeiro. Em 2004 foi o Lula, então, aí depois com o Monte, depois com o Rubem. Isso. E aí, Monte, o Rubem, uma sequência de técnicos estrangeiros, e aí, Rubem não vai ficar. Pô, é o momento do Zé Neto, né? Vem o Petrovic. A primeira passagem do Alexander Petrovic, né? Mas antes do Petrovic, eles colocaram o César Guidetti para jogar mas foi uma Americup. Foi um tampão, né? Foi um mandato tampão, né? Não foi? Acho que ali o objetivo já era fazer uma sequência com o estrangeiro. Isso. Né? Que é uma outra coisa que eu quero conversar contigo. Mas naquela ocasião foi uma frustração tua? Você ainda alimenta realmente esse desejo de ser o técnico da seleção masculina? Porque a tua carreira no masculino, a gente acabou de falar aqui, né? Pontuada por títulos, e era o melhor, era o grande, era o teu momento. Você era o nome mais falado naquela ocasião. Isso estava muito claro, né? Acho que tem... Perguntava para todos os jogadores, você falava com os meios de imprensa, eles já estavam meio que dado como certo, né? E isso era o que tinha preparado para acontecer. Para que depois que o Rubem saísse, o Rubem saiu em 2016, eu entrei em 2004. Ele saiu logo depois da Olimpíada, né? Puta, e aí, depois a gente vai falar. Aí a gente assim... eu estava sendo preparado para isso, né? Mas aí também teve essa mudança política, né? E aí acabou que... E eu também estava num momento bom, né? Porque tinha ganhado praticamente tudo no Flamengo. Né? Eu estava naquele ano que... E depois isso acabou influenciando um pouco, né? Porque foram depois os 2 anos que eu não ganhei no Flamengo. Mas... É claro, isso você tem uma expectativa, você alimenta... Às vezes nós somos... Então, eu falo disso, mexeu com a tua cabeça, baixou tua bola. Porque... Nós, às vezes, o que acontece é que nós somos vítimas da expectativa que nós mesmos criamos. Né? Então, nós criamos uma expectativa, assim, eu criei uma expectativa de, deu tudo certo, né? Ganhamos todas as... Porque não era uma expectativa à toa, né? Era uma expectativa com embasamento, né? Sabe? Então, quando isso não acontece, tudo bem. Aí você tenta falar, um modelo de... É uma gestão nova, é uma diretoria nova, que foi essa aí mesmo, né? Quando entrou o Gui. E quando eles resolveram tirar todo mundo que estava com o Rubem, não fui eu só, mas todo mundo, então todo o corpo técnico saiu e recomeçar. É o direito que eles têm. Talvez porque a campanha no Rio de Janeiro foi também muito frustrante. Assim, eu acompanhei aquela trajetória toda, a campanha, né, logo os Jogos Olímpicos no Rio, e eu tive o meu sentimento dizia o seguinte: a medalha olímpica vem. Todos, porque né? Foi os jogadores atuando na NBA, a gente falou há pouco, né? O recorde de jogadores na NBA. Então, tínhamos rodagem internacional, a Olimpíada em casa, um técnico campeão olímpico, campeão mundial. Né? E a gente veio de um mundial muito bom em 2014. Cara, na Espanha. A gente veio de um mundial muito bom. A gente tinha ganhado da Sérvia na fase de classificação, depois perdemos para a Sérvia Exatamente. Eu falei, agora a medalha vem. Agora a medalha vem e não aconteceu. O Brasil perdeu para a Argentina, né? Perdeu para a Argentina. A Argentina é uma pedra no sapato. A gente perdeu para a Argentina com um jogo praticamente ganho, né? Sim. Mas, cara, por assim, que dá esses apagões? Até com um time cascudo dá apagão. Cara, ali aquele lance foi
Foi muito complicado. Eu fiquei com a sensação que o cavalo passou selado e a gente não montou. Exatamente. O Campasso pegou... Se você pegar aquele lance, você pega... O Campasso pegou um rebote de ataque em cima do Alex. O Nocione, depois de ter tentado, a gente conseguiu marcar bem o Ginóbili e tudo. E o Nocione não tinha mais o que fazer, tinha que estourar. Ele chutou a bola de 3, que, pô, a gente tava ganhando de 3. Era só, né? Imagina uma seleção argentina envelhecida, né? Super campeã, mas era uma despedida, né? E o Gui, naquela hora que tava defendendo o Giovannone, ele até falou, caramba, cara, eu fui pra fazer a falta, mas eu fiquei com medo de fazer a falta de 3. Porque ele foi arremessar e eu perdi o timing. Aparece bem no vídeo mesmo. E ele pensou certo, o Gui pensou certo. Porque se ele vai e faz uma falta, ele ia ter 3 lances livres. Entendeu? Ele meio que foi pra inibir ele e acabou metendo a bola no Nocione. Por prorrogação, aí empatamos de novo na prorrogação, aí depois a gente acabou perdendo na segunda prorrogação. Que coisa. Ali foi... Então, mas baixou a bola de todo mundo. Mas, cara, pra mim, continuo achando. Era a sequência mais lógica, era você assumir. Então, rotularam uma comissão toda, um trabalho todo, que olha, agora tem que zerar a pedra. E que venha depois lá na frente veio o Alexander Petrovic, que volta assim, agora à seleção brasileira. Seleção brasileira. Eu sempre, desde 2004, estou na seleção brasileira. Acho que é o sonho de qualquer treinador. E eu confesso, assim, eu adoro estar na seleção brasileira. Eu vestir a camisa do Brasil, para mim, é uma coisa que não tem preço. Por isso que eu aceito não ganhar, não receber. Eu nunca reclamei disso, nunca reclamei. Eu falo, às vezes, porque eu não gosto de mentir. Mas eu não reclamei disso, nunca fiquei protestando porque eu não recebia, porque não sei o que lá. Nunca entrei na justiça porque já ficaram me devendo e eu nunca entrei na justiça por isso, sabe? Porque, não me pagaram e não sei. Falei, cara, vestir a camisa do Brasil, para mim, é diferente. E eu aceito isso. Então, vestir a camisa do Brasil, eu topo qualquer coisa. Então, talvez isso tenha um pouco... me deixado um pouco, assim, triste. Talvez se tiver uma palavra, a palavra é triste. Sabe? De que realmente as coisas não aconteceram da maneira que quis, justamente com a seleção. Né? De uma sequência de trabalho que a gente estava fazendo bem, de a gente colocar realmente o Brasil de volta nesse cenário. A gente tem muito respeito, assim... Tem, né? Muito respeito. Converso com muitos treinadores. Até agora, campeã da WNBA, que foi a Sandy Brondello, que é a técnica da Austrália. Eu converso com ela, assim, justamente por isso, né? Porque ela admira e gosta do jeito que a gente joga, sabe, aqui com o Brasil. E a gente já se enfrentou praticamente em todas essas últimas competições. O Brasil jogou com a Austrália, né? Nessas competições de nível mundial, de pré-olímpico e pré-mundial, o Brasil sempre teve a Austrália na chave. Então, ela sabe, assim, a gente conversa com a Coach Reeve também, do Minnesota. Ou seja, era um trabalho que tava, sabe, surtindo efeito, tava tendo admiração do meio do basquete. E é uma pena. Fica esse sentimento, assim, um pouco esse gosto de tristeza, né? Por tudo da maneira como acabou acontecendo. Eu fico com a sensação, né? Porque os técnicos brasileiros foi um período que eles foram preteridos, né? Você teve a sequência de técnicos estrangeiros, a gente falou aqui, Monte, o Rubem, depois era para ter sido Você Não Foi, aí vem o Petrovic. Foi dada oportunidade recentemente ao Gustavinho. De fato, os resultados não foram bons, né, com o Gustavinho. E era um técnico sensação, né, campeão no Novo Basquete Brasil, treinando o Flamengo, né. E aí sai o Gustavinho. Acho que o Gustavinho sai realmente com uma imagem bem arranhada do trabalho feito, não desmerecendo o treinador que é um belíssimo treinador, jovem. E volta o Alexander Petrovic, né? E aí a gente vê você, técnico de ponta, já de ponta, sendo auxiliar do Rubem Manhano. A gente vê o técnico hoje tricampeão do NBB, o Elinho, sendo auxiliar do Petrovic. É como você botar o Filipão auxiliar do Carlo Ancelotti na seleção brasileira. Estou falando... É muito estranho para mim, sabe, Zé? A gente vê técnicos brasileiros de ponta sendo coadjuvantes numa comissão técnica. Não incomoda vocês isso, não, cara? E tem um cara que aí, na minha opinião, tá vindo assim que para mim vai ser o grande nome, que é o Thiago Splitter. Thiago Splitter. O Thiago super Splitter, bem preparado. O Thiago Splitter eu tive com ele no Brooklyn, né? Porque eu fiz uma Summer League com o Brooklyn Nets. E eu tive com o Thiago lá. E nessa Summer League eu não tinha visto o Thiago como assistente, como treinador. Sempre tive com o Thiago na seleção, né? Ele como jogador e eu como assistente. E
E quando eu tive nessa Summer League, até eu dei uma entrevista, não sei para que meio que eu dei uma entrevista, que eu falei, cara, o Thiago tá muito preparado. E logo depois ele foi pro Houston, depois do Houston agora ele tá no Paris. Né? Então ele tá como técnico do Paris e tá fazendo um bom trabalho lá, um excelente trabalho. Né? Ganhou do Panathinaikos, que foi o campeão da Euroliga na última temporada. O Thiago tá fazendo um excelente trabalho. E o Thiago tá nessa comissão. Eu acho que a ideia era realmente colocar o Thiago, mas acho que por essas questões, né, de Euroliga, talvez não deu ainda essa possibilidade dele poder estar na seleção como treinador. Né? Então, mas a seleção masculina de basquete, ela precisa de um técnico estrangeiro para voltar a ganhar? E vou repetir a pergunta que eu fiz antes para você. Não te causa desconforto como técnico brasileiro ver técnicos campeões serem auxiliares de técnicos estrangeiros? Eu citei o exemplo do Filipão e do Ancelotti, mas é como se a gente pegasse, por exemplo, vamos lá, o Fernando Diniz, que topou o desafio de ficar no Fluminense na seleção. Era o atual campeão da América naquela ocasião. Vamos que a seleção contratasse o Ancelotti e botasse o Diniz de auxiliar do Ancelotti. Eu acho uma situação desconfortável. Coloca o produto treinador brasileiro com um subproduto. O produto técnico brasileiro de basquete é um subproduto do basquete? Na verdade, eu vejo assim, os que estão lá, né? Eu acho que tipo, o Elinho não se incomoda de estar assim lá, eu acho. E outra... Você não se incomodou na época do Manhã, não? De eu estar com o Ruben? Não. Não, pra você não. O Ruben é campeão olímpico, cara. O Ruben é um campeão... Eu acho que tem muitas das coisas que hoje eu faço e que eu tenho, muitas das coisas eu aprendi dele. Né? Não foi à toa. Se você for pensar, assim, vamos falar de legado, né? De legado. Pensa quem estava no banco na última Olimpíada de assistente do Ruben. Eu, Gustavinho, Demetrios. Tirando esses 3 últimos títulos que teve o Elinho, né? Esses 3 últimos, mas antes foram 8 títulos de nós 3. Sim. Eu, Demetrios e Gustavo. Sim. 8 títulos do brasileiro. Cara, alguma coisa o Ruben fez? Alguma coisa, nós tivemos com ele. Alguma coisa ele passou pra gente. Ok. Entendeu? Mas aí você preparou esses 3. Sim. Então, entendeu? o Gustavinho teve a chance dele. Ok. Entendeu? Então, acho que assim, o Elinho, eu acho que também ele tá nesse processo. O Elinho, e eu acho que tem uma coisa... É que o Elinho, as pessoas acham que o Elinho é garotinho, tá começando. O Elinho tá há um tempão aí nessa estrada, sabe? Então, tem que ver como ele sente, assim, como se ele realmente sente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Em 2006, quando foi um pré-olímpico que teve na Grécia, a CBB me chamou e eu estava como assistente. Quando saiu o Lula, 2008, desculpa. Lula, isso. Quando saiu o Lula, que não conseguiu aquele pré-olímpico de Las Vegas em 2007, eu em 2007 eu já estava na seleção, brasileira, e eu era o 3º assistente. E na competição de Las Vegas eu não fui, porque eu fui com a seleção sub-19 no Mundial da Sérvia. E foi uma das melhores colocações dos últimos anos de uma seleção sub-19. Nós ficamos em 4º lugar do mundo naquele Mundial da Sérvia. Nesse Mundial da Sérvia, nos Estados Unidos, jogava com Stephen Curry, DeAndre Jordan. A França jogava com Batum, era uma super geração. Gente fraca, né? Sérvia também, top. E o Brasil ficou em 4º. Nós ganhamos da Austrália para ir para a semifinal. A Austrália era Patrick Mills, né, que é uma grande sensação hoje da NBA. Então foi um campeonato mundial forte. O Brasil ficou em 4º. Eu não fui para esse pré-olímpico em Las Vegas. E quando o Brasil não consegue a vaga, a CBB tirou todo mundo e o Grego me chamou e falou, cara, você quer dirigir nesse pré-olímpico na Grécia? Eu falei, cara, eu não tenho a menor condição. Eu dirigi o Paulistano e dirigi no Mundial e tinha acabado de ser mandado embora do Paulistano. E depois eu dirigi esse Mundial na Sérvia, sub-19. Falei, eu não posso dirigir um time... Eu não estou sendo honesto com vocês. Se eu tenho vontade, eu tenho. Eu quero muito estar na seleção. Quero muito estar. Mas eu tenho que ser honesto com vocês. Eu não tenho essa capacidade agora de dirigir uma seleção brasileira num pré-olímpico. Eu não tenho essa capacidade. E eles, tudo bem. Eles respeitaram isso. Tem que ver se não acontece isso também, entendeu? Com os outros. Eu não sei. Mas eu acho que, assim,
Outra coisa porque eu acho natural, Zé, que, assim, que haja um questionamento da opinião pública, assim, se não estamos dando espaço para um brasileiro, que haja esse questionamento. Será? Como a gente vê na seleção de futebol, né? Muito se pede um estrangeiro porque os técnicos brasileiros estão sucateados. E outra coisa também, eu acho que, assim, uma coisa que a gente tem que ser honesto. O Petrovic é um grande gestor ali do time. Os jogadores gostam muito dele. Ele é um grande gestor. E ele permite que esses treinadores trabalhem com ele. Tanto o Elinho como o Saviani, que está dirigindo muito bem na Espanha. Está jogando na Lebe Ouro agora. O time está invicto, que é o São Paulo Burgos, que é um time também para poder subir para a CB. Então o Saviani está fazendo um grande trabalho lá. O Elinho, o Saviani e o Thiago Splitter. E o Petrovic, como um bom gestor, ele permite que eles trabalhem também. Então acho que existe uma química ali. Ele teve a primeira oportunidade dele. Eu acho que acho que ali existe uma química entre eles ali para poder conduzir a seleção brasileira nesse momento, eu acredito. Que é um momento complicado, né, cara? Você vê uma Olimpíada sem nenhum basquete brasileiro, sem basquete masculino, sem basquete feminino, nem o 3x3, né, conseguiu. É muito estranho. Nessa última ainda o masculino teve, né? Nessa última o masculino teve. Então, e foi bem. Acho que foi bem, né? Ficou ali entre os 8, não é fácil. É você sair do pré-olímpico como jogou o pré-olímpico. Sim, é verdade. Então e conseguir a vaga. Depois disso, conseguir ir para a Olimpíada aí também caiu num grupo duro, hein? Caiu num grupo duríssimo. Então acho que ficou essa boa sensação. Ficou realmente essa boa sensação. Não, é fato. Eu apaguei aqui a participação do basquete masculino. Foi na anterior que não teve. Sim, que não teve nada, que não teve nenhuma, né? Acaba sendo um sinal preocupante quando isso acontece, né? De você não ter... Porque a gente tem um histórico, né, de algumas participações pontuais interessantes, né? Com as 2 medalhas no feminino, a gente tem o maior pontuador da história, que é o Oscar, no masculino tem 2 títulos mundiais, e não consegue embalar uma sequência, né? Acho que é um momento também de questionamento, eu acho. Que eu acho que é o que fazemos pouco aqui no basquete brasileiro. Né? De questionamentos, assim. Por que está acontecendo isso? O que falta? Né? O que falta, assim? Eu, na minha opinião, eu falava isso no basquete feminino, eu acho que falta muito o trabalho de formação. E não é só a formação de jogadores, é a formação de treinadores também. Né? Eu acho que falta bastante isso. E também isso é muito de como você escuta isso, né? Eu acho que, assim, alguma coisa tem que ser feita para melhorar a qualidade. Eu não estou dizendo que eles são ruins, que são horríveis, mas eu acho que nós podemos melhorar, acho que todos nós podemos melhorar, né, a nosso potencial. Eu acho que o Brasil precisa melhorar essa qualidade de formação, de treinadores. Hoje a gente não tem uma escola de treinadores, né? Voltou agora o IBB aí, que é um Instituto Basquete Brasileiro, tentando resgatar alguns cursos para treinadores, mas não é uma escola de treinadores, é bem difícil de você comparar essas coisas. Quando você compara, por exemplo, que eu conheço a escola da Espanha, a escola da Sérvia, né? A escola da Argentina. Então, quando você vê isso, eu acho que falta. Acho que falta para o Brasil. E é claro que isso impacta na formação de jogadores. Essa coisa de formar atleta, né? De formar treinadores. Eu não me conformo, é um momento crítico aqui, me conformo de ver, por exemplo, um clássico, Flamengo e Vasco, 59-50. Cara, eu acho isso assim, fica muito escancarada a nossa fragilidade técnica do basquete interno até. Mas eu acho que não é só... A minha opinião, porque uma grande defesa do basquete não justifica um placar baixo no jogo desse nível. Isso é a minha opinião. É a minha opinião. Minha opinião. E não considero isso uma falta de ética, de nada. Estou colocando a minha opinião. Eu acho que muitas vezes o placar, e talvez, é um placar baixo. Mas eu acho que mais do que o placar, é como tá se jogando. É como tá se jogando. Acho que isso impacta. Entendeu? Eu assisti o jogo, né? E eu achei que tudo bem, foi o primeiro jogo da temporada, existia esse aspecto mesmo que eu já tive ali em Flamengo e Vasco, eu sei como é complicado, o ambiente é um ambiente complicado. Mas, cara, eu achei que a maneira como se jogou, eu acho que, cara,
é diferente daquilo que precisa. Tá muito distante ainda de como se precisa, sabe? Eu acho que a gente precisa jogar de uma forma um pouco mais fluida. Eu acho que às vezes tá muito amarrado. E amarrado não é só a questão de, estamos fazendo jogada. Não, amarrado que eu digo é amarrado de você não ter muita fluidez no jogo. Fluidez no jogo não é você fazer um bloqueio e decidir o que vai acontecer. É você reagir a partir disso, dessas situações que você cria. Então, acho que isso também falta, isso vai muito da leitura, e isso eu acho que está também na formação. Né? Na formação, claro, do jogador, de poder ter essa leitura, mas também do treinador, de poder colocar essa situação de treinamentos para que isso possa acontecer no jogo. Porque eu peguei esse recorte do Flamengo e Vasco, mas se a gente for voltar nas finais do último NBB, foram jogos com placares baixíssimos também. Baixíssimos. A gente está falando de uma final, envolvendo as duas melhores equipes da competição. No caso, Flamengo e Franca. Placares muito baixos, muito baixos. Quando a gente falou da NBA, a presença de estrangeiros na NBA, o nível de precisão na NBA... precisão sob pressão, que é o mais difícil, né? Você ter a precisão sob pressão. Não estou nem falando de um Stephen Curry, que é um ET, né, no arremesso de 3 pontos, mas parecido ao Stephen Curry, você vê dezenas na NBA. Né? Cara, é outro esporte. Mas o que me atenta realmente a essa questão do baixo nível de precisão. E o basquete é um esporte de precisão. Total, que a gente vê aqui no Brasil, cara. Total. Eu acredito muito nisso, assim. Eu acho que o placar baixo também reflete muito também as tentativas que você faz. Né? Então, se você joga com um pacing talvez mais baixo, né? Que você joga talvez no ritmo talvez um pouco mais baixo, que você não permite tantos contra-ataques, não permite tantas situações de você chegar jogando e tudo mais, eu acho que diminui a possibilidade de você também pontuar. O que não acontece muito... no basquete que a gente vê, principalmente nos Estados Unidos. De transição, muita intensidade. Exatamente. O basquete brasileiro, por um momento, se inspirou mais, né? No basquete de transição. Hoje, você acha que a gente está mais influenciado pelo basquete europeu, por exemplo? Eu acho. Eu acho. Mas o basquete europeu, eu também, assim, acredito que não é um basquete travado. Não vejo, eu assisto bastante Euroliga, não é um basquete travado. É um basquete fluido. Quando eu falo fluidez, eu digo assim, o basquete ele tem que você chegar jogando, sabe? Você botar um ritmo para jogar. Ritmo, fluidez, a bola cada vez menos na mão de um jogador só, mas todo mundo se movimentando, ter essa fluidez. Eu acho que às vezes falta aqui essa fluidez, mas eu acho que falta muitas vezes também, não só pela capacidade do jogador, mas também pelo conhecimento do jogo. De dar uma sequência, de aproveitar as situações criadas anteriormente, até que chegue numa condição de vantagem. Né? E às vezes se cria um bloqueio. Já criou uma vantagem. Beleza, agora eu vou explorar essa vantagem. Só que não consegue explorar de uma maneira adequada, não consegue explorar de uma maneira efetiva, vamos dizer assim. Então, acho que eu prefiro um basquete mais fluido, um basquete com mais fluidez, que é isso que a gente acaba vendo. Na NBA, às vezes, acontece de um bloqueio e uma situação de resolver já o ataque, porque a capacidade deles como você falou, o aproveitamento é muito alto. O aproveitamento é muito alto em relação a isso. Trabalha-se muito na NBA o jogador referência, né? O líder técnico. Jogar para ele. Que muitas vezes ele pega a bola e resolve. O time joga para ele resolver sozinho. Cria uma situação para ele resolver. O LeBron cansa de fazer isso. Cria uma situação. Sai de garrafão, a bola só com ele. Cria uma situação para ele. Toma, agora é você. Eu vou ficar aqui, outro ali. Se você não conseguir nada, nós estamos aqui. Entendeu? E se cria muito isso. E se respeita essa situação. Né? Então, eu acho que... na minha opinião, eu acho que o jogo precisa ser um pouco mais fluido. Eu acho que o jogo não está muito fluido. Sabe? Eu acho que essa fluidez vai muito também do deslocamento, do conhecimento do jogo, de entender o jogo, do posicionamento. É lógico que do treinamento. Hoje acho que a gente vê uma NBA que passou por uma metamorfose também, né? Até pela presença de estrangeiros, de europeus na Liga Americana. A gente vê um basquete americano que tem o arremesso, que tem a transição em velocidade. Muitos dizem que a história dos Estados Unidos terem se atentado mais para o arremesso de fora vem daquela conquista de Indianápolis em 1987, né? Que o Brasil virou um jogo 25 pontos atrás. Só nos arremessos do Oscar e do Marcel. Né? E aí, a gente tem que começar a arremessar como esses caras também, né?
E hoje a gente vê de tudo na NBA, né? De tudo que há de melhor na NBA, né? É uma outra formação, né? De jogador, de profissional. Assim, uma coisa em relação... Algum dia vai se aproximar, na tua opinião, do melhor nível do basquete americano da NBA? Do melhor nível do basquete americano mesmo. Eu acredito o DNA que do americano de basquete é possível? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Eu acredito nisso. Eu acredito que já está caminhando, eu não sei quanto tempo vai, mas eu acho que está caminhando bastante para isso. A gente vê muitos, como a gente está vendo na liga. Não, sim, a gente vê os MVPs, mas eu digo assim, em termos de quantidade. Não, você assiste o jogo, quantidade. Você assiste jogos de Euroliga, cara, é impressionante. É uma qualidade muito grande. É uma qualidade muito grande. De quantidade em relação à quantidade de jogadores, né? Você disse. Você falou da formação, muito da cultura, né? É muito da cultura deles. Isso aí está inserido em todos os contextos deles, né? No contexto educacional, existe uma hierarquia educacional para isso diferente. Porque essa é uma questão mais que, em outros países, é uma cultura mais clubística. Ali não é uma cultura educacional. Então vem dessa formação mesmo, né, no sentido próprio da palavra, dessa formação e nessa formação da cultura mesmo. De jogar uma modalidade, e o basquete é muito forte nos Estados Unidos. Mas o basquete teve um período longo até que o basquete esteve muito enraizado na cultura esportiva brasileira, né? Não aproveitamos, então, né? Você acha que o basquete saiu um pouquinho, perdeu um pouquinho de espaço no coração do brasileiro? Cara, eu não acredito nisso, não. Não, eu acho que a modalidade tem muito apelo no Brasil. Eu acho que consome muito basquete. O NBB é uma competição legal, é uma competição bacana de ver, sabe? Eu acho que existe aí essa possibilidade de eles estarem vendo equipes, né? Equipes de camisa, né? Como a gente vê aqui. Só no Rio tem Botafogo, Vasco e Flamengo. A gente vê Corinthians, São Paulo, sabe? O Fortaleza lá no Ceará. Ou seja, a gente está vendo equipes que estão buscando também associar com essa visibilidade, sabe? De aumentar e ter também. Porque o basquete, ele atrai mesmo. A gente vê como NBA é muito consumida no Brasil. Então eu vejo que o basquete tem esse apelo. O Brasil mesmo. É o segundo maior mercado da NBA. A NBA Brasil só está atrás da China. É um negócio impressionante. É impressionante. Entrou para rachar mesmo, né? As referências. Porque tem nessa cultura, né? Tem esse apelo. Vamos para o momento Conta e Manda. Vamos lá. José Neto. Sua maior conquista, José Neto? O Mundial, né? Mundial com o Flamengo, 2014, isso aí vai ficar... Vou deixar isso aí como como a maior conquista. Maior decepção? Acho que não consegui com o feminino ir para uma Olimpíada. Maior jogador de todos os tempos no mundo, na tua opinião? Michael Jordan. Você não concorda com a comparação que fazem do Jordan com o LeBron James? Zero. Eu também não concordo. Eu sou Lakers, hein? E não sou Lakers de agora, não. Lakers porque é modismo. Não, eu sou Lakers de James Worth, de Kareem Abdul-Jabbar, de Magic Johnson. Não tem comparação. Uma outra época, tá? Eu, assim... Mas, o LeBron tem muitos números, né? Não, é um baita jogador. Não, e outra... Mas eu nunca vi ninguém igual ao Michael Jordan. Outro contexto. Você sabe um cara que eu acho que estava caminhando para essa comparação? Mas Kobe. Infelizmente, na tragédia, acabou nos deixando cedo. Né? Por quê, né? Porque ele se espelhava no Michael Jordan, né? O Kobe tinha a magia do Michael Jordan, na minha opinião. Eu concordo. Também acho isso. E assim, uma assim, que merece destaque quando me perguntam do maior jogador, tudo, eu acho que realmente é o Jordan. Mas, cara, pra mim, o Jordan de saia é a Hortência. Cara, você pega os vídeos da Hortência, como ela jogava, o que ela... Cara, é que o Jordan é o Jordan, né? Mas, cara, a Hortência, ela merece esse destaque, eu acho. Eu ia até te perguntar isso. A maior jogadora de todos os tempos, você coloca então Hortência. Hortência, pra mim... E Jordan... aí fora Brasil, mundo. Hortência, pra mim, eu falo pra ela, você é a Jordan de saia. Cara, pra mim ela fez fazer coisas... uma dobradinha com a Magic Paula sensacional. E o trabalho, né? O trabalho que tinha também do resto do time, a Janete e companhia. Timaço que foi 2 vezes medalhista olímpica, né?
Prata e bronze. Prata e bronze. O grande momento, um dos grandes momentos, mas acho que foi o maior momento da história do basquetebol feminino brasileiro, né? No basquete masculino, a gente vai resgatava lá para trás para o bicampeonato mundial. Maior jogador brasileiro de todos os tempos. Oscar, né? Não tem como. Até hoje tem os recordes dele. Oscar é incrível, cara. Oscar conseguiu números aí impressionantes e acho que a maneira também como ele jogava, né? Eu quando eu jogava com a 14 por causa dele. Jogava com a 14 por causa dele. E assim, na minha opinião, grande jogador. O Oscar, eu tenho uma passagem com o Oscar. Eu fiz um programa especial de despedida do Oscar. Ele se despediu com a camisa do Flamengo, né? E a gente fez um programa especial na Rádio Globo e botou a família toda dele no ar, botou no estúdio. O Tadeu participou com a gente. Ari Vidal, levamos o Ari Vidal para o estúdio. O Ari Vidal já estava bem debilitado. E Ari Vidal foi para o estúdio. O Oscar ficou enlouquecido. Foi uma farra no estúdio, 2 horas de programa especial. E no dia seguinte, eu combinei com o Oscar e fui jogar uma pelada com o Oscar no aterro do Flamengo. Putz! Combinamos uns amigos, eu combinei com o Oscar, falei, bora. Chegamos cedo no aterro do Flamengo. Aterro vazio, começou a bater bola. Cara, arrumamos uma confusão. Arrumamos uma confusão no aterro do Flamengo, porque a quadra ficou cercada, lotada. E eu posso falar que joguei com o Oscar seguinte. Tá vendo? E lógico, joguei no time dele, que eu não sou bobo, né? Claro, lógico. Não, e mais, ele pediu uma bola para arremessar de 13 e eu arremessei. E errei. Não, mas ele, na minha opinião, ele foi esse grande ídolo aí do basquete brasileiro. Gênio. Sem dúvida nenhuma. A gente falou muito de precisão, né? O nível de precisão dele, espetacular. Mão santa nada, mão treinada, né? Exatamente. Mão santa nada. Qual o maior jogador que você treinou? Isso é difícil, hein? Sem deixar mal ninguém, mas vamos lá. Não, isso é difícil. Foram muitos jogadores. Eu tive esse privilégio, né? Acho que teve essa graça aí. Deus me deu esse presente de poder dirigir grandes jogadores, né? Marcelinho Machado, Marquinhos, Nicolas Laprovítola, caras que acho que o Nico... E um, assim, que eu tenho... Que eu dirigi, na verdade, muito tempo, né? Muito tempo. E que eu tenho um orgulho enorme de poder ter participado da formação dele, que foi meu atleta de 8 anos até ter 18 anos de idade, que foi o Marcelinho Huertas. Huertas. E hoje ele se mostra, acho que mais do que um jogador, né? Ele se mostra realmente um grande líder. Cara que eu tenho uma admiração muito grande, mas dirigi Varejão, né? Dirigi Herman, dirigi caras primeiro nível, né? Meince, Benite, cara, o Livinha, são caras aí que difícil colocar um só, viu? Muito difícil. Em Angola agora dirigi Carlos Moraes, que é um cara que jogou no Toronto Raptors também. O cara que... Acho que ele é mais do que... Ele representa realmente o país, né? É um cara que ele representa o país. Era engraçado, assim, que quando eu fui para lá, eu fui dar treino, e aí eu sabia, né? Que tinha alguns jogadores assim, mas não sabia o tamanho que eles eram pro país. E aí, cara, eu vou no supermercado, olho lá o iogurte e a cara dele. Eu saio, vejo um outdoor da propaganda dessa fibra, né? De TV fibra, essas coisas, de internet. Era ele. Eu, caramba, tô colocando o cara, e ele era um cara assim, né? Um cara que representa bastante o país, então tive esse privilégio aí de poder dirigir também caras fora do Brasil que também são referências. Deixei você passear por vários nomes, hein? Você não ficou em um, não consegue. É difícil, cara, é muito difícil, né? Porque realmente foram grandes jogadores, tive esse presente aí de Deus. Legal quando o Varejão voltou, né? Legal agora ver o Raulzinho voltando também, né? Legal. O Raulzinho também dirigiu o Raulzinho, né? Raulzinho dirigi Raulzinho, o Lucas, Bebê, que também teve na seleção sub-19, né? Foram jogadores também que... Léo Mendel, que agora tá no Japão. Bom, já falou uns 500 caras já. Tá muito em cima do muro. Maior jogadora que você treinou?
Cara, eu acho que assim de... Aí você já tem um recorte menor de avaliação. Sim. A Érica, né? Érica. A Érica ganhou tudo, né? É. A Érica ganhou tudo. E fez essa transição bem também, WNBA. Fez. Érica tudo, Euroliga. Euroliga. Foi MVP Brasil, na Espanha. Ia lá, ia cá. Ajudou muito no projeto. E agora depois... Claro, do esporte, Damires, né? Érica ajudou muito. A Damires, na verdade, ela, assim, de todas as competições, a Damires não foi em muitas, né? Porque ela estava na WNBA. E eu, assim, fico feliz de poder ter começado, né? Dado essa primeira oportunidade para Camila na seleção brasileira e hoje ver a Camila onde está, né? Então, acho que foi bacana, assim, ter começado a carreira com ela. A Stephanie, que também está na WNBA. Então, acho que foram duas jogadoras assim que também, além da Érica, né, você vê o contraste. Até isso a gente falava assim, que bacana que as coisas estão acontecendo. Então a gente está conseguindo ter jogadoras que hoje já são essas jogadoras e estamos colocando essas jogadoras que estão chegando. A Camila foi MVP das últimas competições que nós jogamos. A Camila foi MVP, foi do Sul-Americano, foi da AmeriCup e estava no quinteto ideal do pré-olímpico. Então, assim, a gente vê que é legal, que a gente estava fazendo realmente um trabalho até não só das jogadoras que estavam, mas a gente estava colocando uma reposição aí. Maior amigo que você construiu no basquete? O Diego Falcão, eu tive vários também, pessoas que trabalharam comigo, mas o Diego, eu digo que o Diego, para mim, ele é mais do que meu amigo, né? O Diego é meu irmão, assim, a gente compartilha de muitas coisas, trabalhou comigo 17 anos, né? Então o Diego trabalhou comigo quando eu estava fui em 2007 para a Ubra, assumi a Ubra no meio do campeonato. A gente estava em 7º lugar, a gente jogou a final do campeonato paulista esse ano. Perdemos para Franca, que era o Hélio Rubens, o treinador. Elinho jogava, tudo. E a gente perdeu essa final lá. E eu comecei a trabalhar com o Diego lá em 2007. E foi comigo até esse ano aí. E em quem que você daria um toco com gosto? Cara, eu acho que, assim, não tem nenhuma pessoa que eu tenho mágoa, nada, mas eu acho que eu dou um toco com gosto na intolerância. Porque eu acho que a intolerância, e não digo só desse último caso, acho que várias outras situações, né, que eu acho que existe uma intolerância muito grande de reconhecimento, sabe? E eu acho que quando isso se aflora, eu acho que isso aí não permite a evolução. Então, tudo aquilo que você trabalha para que você consiga ter essa evolução, ela fica num segundo plano e muitas vezes não acontece. Então, acho que um toco grande que eu dou mesmo, e aí sirva para quem servir, é na intolerância. Para a gente fechar, Zé, qual a pergunta que você nunca respondeu e gostaria de responder? Além dessa, né? Além dessa. Além dessa. Difícil essa, hein? Mas eu acho que é... Por que os técnicos brasileiros não conseguem ter tanto protagonismo, né? Fora do país, ou às vezes até mesmo no próprio país? Por que os técnicos brasileiros não conseguem ter talvez, não digo respeito, mas esse reconhecimento. E a resposta para isso seria o quê? Nunca ninguém me perguntou isso, mas eu acho que é uma questão cultural. Eu vejo que a cultura também, ela é muito daquilo que você pratica, né? Eu acho que nós treinadores, e aí eu também faço um pouco a meia-culpa, eu acho que nós tentamos ver muito o nosso lado, de como a gente pode fazer a nossa parte melhor, e nunca a parte do treinador, e valorizar realmente o que o treinador faz, né? Então, eu vejo assim, muito de... Quando a gente vai para alguma competição, e aí... falar, mas é um treinador brasileiro. Sim, mas... treinador brasileiro também tem um valor, mas por que não tem esse valor? Por que não coloca realmente esse devido valor ao treinador? Por quê? Né? Não sei, porque a gente não tem uma escola... porque a gente não tem uma formação, porque a gente não tem uma referência, né, de treinador brasileiro. Quem é o treinador referência do Brasil hoje? Quem é um treinador brasileiro de referência no cenário mundial? Acabamos de ver o Splitter, agora, que está assumindo pela primeira vez, né, um técnico jovem, vamos dizer assim. Tem pouco tempo de treinador.
Na verdade, acho que ele era assistente e treinador mesmo, está sendo agora, né? E depois não sei, o Saviani que está agora lá na Europa também, mas não é um treinador assim que a gente fala que pode ser uma referência, né? Então essa é talvez uma pergunta que às vezes até eu mesmo assim não fico me perguntando por quê. A gente teve Hélio Rubens, Ari Vidal, né? Mas por que não tem assim num cenário mundial um treinador de referência? Foi ótimo, muito legal. Obrigado. Valeu, é um prazer, prazerzaço estar com você. Esse foi José Neto, nosso convidado aqui no Conta e Manda Podcast. Aqui assim, é isso aí, cara. É o palco para grandes personagens, grandes histórias. E a gente vai seguir contando muitas histórias, você sabe, né? Entrar no nosso canal do YouTube, se inscreva, compartilhe nossos vídeos nas redes sociais, no Instagram, no TikTok. Estamos no Spotify, sempre contando e mandando grandes histórias. Um forte abraço e até a próxima.